Olá, ouvintes da Swincast, eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é mais um episódio do Swincast, o nosso podcast voltado para natação e maratonas aquáticas. Hoje a gente vai receber aqui um grande conhecedor e profissional da natação, falando de Coach Alex Pucieldi. Coach, muito obrigada por ter topado o nosso convite, por conversar com a gente hoje. Obrigado a vocês pela iniciativa. Para mim é um prazer e sucesso que esse projeto de vocês dê muito certo. Estou torcendo muito por vocês e parabéns pelo que vocês estão desenvolvendo. Show. Obrigado, coach. Vai ser até bem diferente aqui, porque normalmente o coach entrevista as pessoas, né? Então a responsabilidade de entrevistar quem faz isso já muito bem, ela é bastante grande, mas tenho certeza que vai ser bem gostoso e divertido aí para todos nós. Coach, para começar, eu queria sair um pouquinho da natação de cara. Queria perguntar, a gente vê tanto você no Instagram, na TV e escrevendo, quem que é o coach fora da natação? Como que você é fora da natação? Olha, é até difícil eu conseguir transformar o meu prazer na minha profissão. E eu abri mão até em determinado momento da minha carreira de coisas que eu fazia, até fazia com relativo sucesso, né? Eu trabalhei na Rádio Gaúcha, em Porto Alegre, eu era um dos produtores mais requisitados na época, e porque eu queria seguir na natação. E o seguir na natação, que inicialmente foi a carreira como técnico, a natação para mim é a minha vida. Então você até pode observar o meu Instagram. Ele faz muito tempo que ele deixou de ser um Instagram pessoal. Ele virou assim, um Instagram da natação. E é uma coisa assim que eu me identifico, que eu me realizo e que eu até tenho, vou até lhe dizer com uma certa, vamos dizer assim, sem modéstia, eu até reconheço que sei que o que sair ali vai representar, vai gerar um determinado tipo de repercussão, de resposta. E isso, inclusive, incrementa uma certa responsabilidade, porque é o que eu tenho com o meu esporte. Legal, coach. Mas assim, ó, a gente vai ser um pouquinho diferente aí, a gente tem um negócio especial aí para você, né? Uau. E te mandaram um recado aí. Fala, galera do Swincast. É um prazer estar aqui com vocês para falar dessa pessoa mais que especial para mim. Coach Alex para todos aí, para mim somente gordo, é uma forma carinhosa que a gente se comunica. E um momento especial que eu tive foi que marcou muito para mim, foi o nascimento do meu filho. E como eu não pude estar no momento, e ele estava lá do lado da minha esposa nesse momento, e ligando, falando comigo, me acalmando, eu tenho ele como um pai para mim, um pai de coração, uma pessoa muito especial. O nome do meu filho é em homenagem a ele. O nome do meu filho se chama Alex e a gente ama ele muito. E ele é da nossa família e a gente está sempre ao lado dele. Oi, gente, aqui é a Adri. Eu sou a nora do coach, assim que ele me chama. E falar do coach é muito fácil, pois para mim ele é referência de muita coisa, de um grande pai, de um grande avô, de um grande filho, de um grande amigo, e ele sabe o quanto eu admiro ele, admiro demais pelo foco, pela determinação, pelo amor incondicional que ele tem pelo meu filho, pelo filho dele, por mim. Então é isso, coach é realmente tudo isso que vocês já sabem, e por trás de tudo isso existe um amor muito grande em tudo que ele faz. Fala, vô, beleza? Vim aqui pra dizer que você é uma pessoa muito especial pra mim. Eu gosto muito de você. Toda vez que eu consigo ficar com você, eu fico mais alegre, feliz. Eu sinto muito sua falta, principalmente quando eu vou no shopping. E eu lembro quando a gente vai no shopping junto assistir uns filmes, a gente vai comprar umas besteiras lá, a gente vai nos aqueles brinquedos pra gente se divertir. É muito massa. E que eu te amo muito. Beijo.
Que sorte que é áudio, viu? Obrigado. Pô, muito legal. Pô, vê que negócio bacana. Primeiro porque cabe até uma certa explicação, né? A natação ela foi tão expressiva para mim que ela me deu até a família, né? Rodrigo Calil foi meu nadador desde os 8 anos de idade. A partir dos 11 anos, ele era de uma família bem humilde lá em Recife, ele veio morar na minha residência. Eu tinha uma certa república, assim, de nadadores de fora, mas eram bem mais velhos do que ele, mas aos anos acabamos nos tornando cada vez mais próximos, se tornou esse pai de família maravilhoso, né? E realmente, o meu neto leva o meu nome e talvez hoje, talvez o meu grande plano de vida, né? Onde eu tenho o maior prazer, maior realização hoje é poder acompanhá-lo. E sabe que é uma coisa muito interessante que quando eu vou para as competições, porque ele já é um bom nadador, né? Ano passado ele foi finalista de campeonato brasileiro, eu procuro até mesmo me controlar sobre esse aspecto, que eu não quero ser aquele vô chato, não, sabe? Então eu acho que ele até paga um preço por isso, né? Porque talvez todo vô comemora, grita, torce, e eu não. E eu faço isso até por uma questão até para que as coisas as pessoas não interpretem mal, não seja confundido, mas é uma coisa que me dá muita alegria. E essa família aí é uma família que está dentro de mim e é realmente a família que a natação me deu. Um dos tantos, né? Porque tantos nadadores passaram por mim e todos eles nos Estados Unidos, especialmente, quando eu trabalhei nos Estados Unidos, por algum acaso, eu comecei a chamar meus filhos de meus atletas de filhos, né? Então, os nadadores eram son e as meninas eram my daughter, né? Então, foi algo que eu criei mesmo, e isso nada mais é do que uma forma de você poder reproduzir o carinho e especialmente a dedicação que você tem pelo seu trabalho. É muito legal, coach. Pô, ver o Alex falando do shopping, de vocês ali, de quanto te ama. É algo que até mesmo o esporte me ensinou isso. E eu acho que eu me relacionei muito bem com meus atletas, porque eu entendi a forma deles se comportarem. Então, eu acho que você tem que ser criança igual a eles e tratá-los e respeitá-los como adultos. Então, foi algo que eu mesmo criei lá atrás. Então, eu sou daquele treinador que vai para cinema, come o hambúrguer, se diverte mesmo com a garotada, sem qualquer problema, sem qualquer restrição. Mas na hora que o respeito tem que ser dado, você respeita. Então, por isso, não são poucos os casamentos, formaturas e grandes relações que se mantiveram por décadas, para você ter uma ideia. Então, eu tenho muito carinho por todos eles e é exatamente isso. Acho que é um dos brilhantismos que este esporte maravilhoso nos traz. Conta pra gente como é que foi o seu início, como é que começou esse amor pela natação que dura até hoje, que te trouxe tanta coisa. Eu acho que eu fui um nadador medíocre. O máximo que eu consegui fazer foi ser campeão gaúcho, uma coisa que eu queria muito e consegui. Então, quando fui campeão gaúcho de 100 metros nado costas, aquilo para mim foi uma coisa assim extremamente grande e importante, né? Participei de um campeonato brasileiro, de um JEBs, mas eu nunca consegui realmente, vamos dizer assim, o protagonismo que eu tinha na equipe. Eu era líder da minha equipe, eu estava à frente, eu sempre fui uma pessoa muito vocal, assim, me expressava de uma forma com uma certa facilidade, né? Você sabe que toda pessoa, quando ela é muito expansiva, assim, ela corre da timidez, né? Então, eu acho que por dentro eu sempre fui muito tímido. E para fugir da timidez, eu acabei me transformando nessa pessoa que sou hoje. E depois desses anos de natação, eu sempre gostei muito de futebol e eu gostava, tinha um carinho, adorava, queria trabalhar em rádio. Meu sonho era trabalhar em rádio, eu consegui isso. Mas no rádio, eu sentia a falta da natação. Então, dentro da Rádio Guaíba, em Porto Alegre, eu me lembro que eu cheguei para o meu chefe e eu morria de medo de falar com o meu chefe. Então, eu escrevi uma carta de 3 páginas para ele que ele me desse uma oportunidade para criar um programa de esporte amador, esporte olímpico, né? Dentro da Rádio Guaíba. E consegui. E ele me aprovou na mesma hora. Então, já naquela época, eu queria fazer isso, né?
Depois o tempo passa e quando eu me mudo para Recife, eu já não quero mais continuar no rádio. Eu queria voltar para a natação, eu queria ficar mais na natação, porque eu me afastei um pouco da natação, né? Eu estava só na cobertura de mídia. E aí foi quando apareceu a oportunidade, inicialmente no Esporte Clube do Recife, por alguns 6 meses, eu acho, e até chegar ao Clube Português Recife. E essa fase do Clube Português, ela é uma fase muito especial para mim, mas muito especial mesmo, porque eu comecei do nada, eu era absolutamente nada, não tinha nada, né? Um treinador que tinha feito um período, 2 períodos de faculdade de educação física no Rio Grande do Sul. Naquela época você ainda podia trabalhar sem ser formado, sem qualquer problema. Tive que fazer novamente vestibular lá em Recife para entrar na UPE e aí começar à frente do Clube Português do Recife um trabalho. Então, o Clube Português, ele tem um significado muito especial, porque eu consigo aí sim, né, fazer não só resultados muito grandes, mas conhecimentos. Eu acho que ali é que a minha carreira realmente tem voos muito altos e eu guardo com muito carinho. Coach, e ali você teve essa vontade toda de se tornar treinador, e aí foi lá no Nordeste que você deu esse start inicial, mas teve alguém ali que foi a sua referência, o seu incentivador, que te ajudou nessa transição de descobrir que você queria ser um treinador? Para ser sincero, eu acho que não. Para ser sincero, não houve assim um profissional que tivesse que eu me inspirasse ou alguma coisa assim. No início de carreira, eu sempre fui uma pessoa muito autodidata, então eu sempre li muito, pesquisava muito. E eu, no início, eu acho que houve muito empirismo da minha parte no início. E eu me entusiasmei, eu tenho eu preciso reconhecer a oportunidade que o profissional Ivonildo Pessoa me deu, porque ele acreditou em mim, ele mal me conhecia, mas ele acreditou no meu trabalho. Quando eu começo no Clube Português, ele já até é falecido, me deu essa oportunidade de começar trabalhando. E ali, quando eu começo a trabalhar, aí sim, Danilo, eu identifico pessoas no mercado nas quais eu uso como referência. E eu já disse isso várias vezes. Por exemplo, um desses profissionais é o Serjão da Bahia. O Sérgio Silva, na Bahia, uma pessoa extremamente organizada, sempre carregando livros e documentos para competição. Quando eu falava de um regulamento, ele já tinha um regulamento ali. Quando eu falava de uma tabela de recordes, ele já tinha tabela. E eu disse, cara, esse é o cara. Então, tipo assim, no Nordeste, o Serjão, para mim, foi um cara muito expressivo, já disse isso para ele, porque é importante, que eu até aprendi isso nos Estados Unidos, com o Mike Barron. Sempre é importante que você reconheça as pessoas e, principalmente, agradeça a elas, aquelas que são inspiradoras para você. E o Serjão foi muito inspirador para mim. E houve também um treinador, também outro falecido, já é um médico pediatra muito famoso no Nordeste, chamado Dr. Milton Medeiros. E o Dr. Milton Medeiros foi considerado, numa época, um dos maiores pediatras do Brasil. E o Dr. Milton, ele tinha uma fórmula revolucionária, nós estamos falando da década de 80, viu, gente? De dar treino, que era um treino específico, um treino de velocidade. Tipo, o treino que o Michael Andrew faz agora, que se fala aí, sei lá, 3, 4, 5 anos como grande revolução, o Dr. Milton fazia na década de 80. Foi lá que o Dr. Milton Medeiros fez o Otávio Cardoso ser recordista sul-americano de borboleta, Adriana Pereira, enfim, era uma pessoa também muito pesquisadora, muito estudiosa, e uma coisa legal que naquela época, o Dr. Milton, ele traduzia textos dos Estados Unidos, da Europa, e ele tirava a cópia dos textos que ele traduzia, e ele chegava na competição e ele distribuía os textos. Eu achava aquilo o máximo. Não só o máximo por ele pesquisar, mas principalmente por compartilhar a informação, que isso é uma coisa tão fantástica, tão sensacional. E aí, mais para frente, quando a gente falar, a história do site da Best Swimming, ela também tem uma parte disso. Por quê? Porque o Dr. Milton Medeiros, ele não só conseguia vamos dizer, o conhecimento, mas ele compartilhava. Isso eu achava assim fantástico. E também foi uma grande referência para mim, cara. E legal essa história dos textos, né? Porque vamos lembrar que não tinha internet naquela época, né? Então conseguir informação era bem diferente. Então, de alguma forma, o que ele estava fazendo era similar
ao que hoje a gente fazendo blog, né? Então, muito legal. Coach, nessa época, que categorias que você treinava? E compartilha com a gente alguma história de alguma prova marcante, talvez sua primeira prova ali, como é que foi? Bom, essa fase do Clube Português do Recife, ela começa bem pobre, né? O meu time era ruim e o meu time era pequeno, né? E eu, inclusive, eu era o auxiliar do auxiliar. Nós tivemos um episódio muito desagradável logo no início do nosso programa, que nós tivemos o falecimento de uma atleta nossa. Foi um acidente que aconteceu em uma viagem, e aquilo marcou muito e abalou muito o treinador principal, que era o Ivonildo Pessoa. E realmente abalou ele assim de uma forma, não só na parte profissional, mas na fase pessoal. Tanto que ele praticamente não conseguia ir dar treino, queria ir para a piscina e ele começava a chorar. Então é a hora que eu tomo a frente do clube. E este período, né, o nosso clube ainda é pequeno, o nosso clube ainda é fraco, e por uma questão, ele acaba entrando em conflito com o clube, propriamente dito, com o diretor especificamente, que acaba demitindo ele e me dá a direção geral do programa. Então eu com 23 anos de idade, talvez 23 anos de idade, eu era o treinador principal do Clube Português do Recife, né? Aí quer dizer, poxa, um cargo grande, mas a equipe não era nada, a equipe era muito ruim, a equipe era muito fraca. Só que na hora que eu assumo essa equipe, eu decido mudar a chave. Eu disse assim, poxa, eu não quero ser mais um simples figurante, eu gostaria de ser protagonista. E o Náutico Capibaribe, nessa época, dominava a natação de Pernambuco, ganhava campeonatos estaduais há cerca de 30 anos consecutivos. Então a gente cria uma série de coisas dentro do clube português. Uma delas é uma coisa que eu chamo de a pirâmide, né? Eu queria uma equipe grande, então eu passo a visitar pequenas escolas, colégios, academias, pequenos clubes, recrutando atletas. Então a minha equipe, ela acaba se tornando uma equipe gigante, mas uma equipe gigante muito ruim mesmo, muito nadador ruim. Isso era uma coisa maravilhosa, porque muito nadador dá para você trabalhar, pior é quando você tem pouco. Então, muito nadador, e por que eu digo assim, a inversão da pirâmide? Porque a pirâmide, o alto da pirâmide, são os melhores nadadores. Essa história da pirâmide, ela reproduz exatamente esse processo que foi começado lá, né? Era a ideia de levar os menores nadadores até em cima, transformá-los em bons nadadores. E foi um processo bastante longo. Até porque tem uma coisa que, antes de você formar uma grande equipe, você tem que formar uma grande cultura. Eu acho que o que a gente conseguiu no Clube Português Recife foi criar uma cultura. Então eu me lembro um fato muito interessante, que era o fato de um campeonato pernambucano. O dia do campeonato eu marquei o treino, né? Antes de ir para a competição no Náutico. E os meninos chegaram para treinar, e estavam treinando, e os pais chegaram assim atrás da grade e disseram, poxa, coach, você está dando... Coach não, Pussy, né? Você está dando treino no dia da competição? Você está louco? Está maluco? E eu disse, sim, porque a gente está treinando para ser campeão brasileiro. E eles assim, como assim ser campeão brasileiro? Sim, aqui o nosso projeto é que a gente um dia possa ser campeão brasileiro. Eu não treino atleta para ser campeão pernambucano. Bom, nós não fomos nem campeão pernambucano e nem campeão brasileiro. Mas era um processo, até que teve um dia que nós fomos campeões brasileiros. Mas isso precisava ser deflagrado. E para ter uma ideia, eu já tive nadador medalhista em campeonato mundial, já fui para 3 Olimpíadas, já tive, em 2012, já tive 17 nadadores na Olimpíada de Londres, mas não teve coisa que me deixou assim mais orgulhoso na minha carreira de ter conseguido ser o primeiro clube da região Norte-Oeste a ser campeão brasileiro interclubes. Que é uma coisa muito expressiva, isso é muito equipe, então isso é muito trabalho. E é uma coisa que eu acho que eu sempre digo, é que você tem que, antes de fazer uma equipe, você tem que criar uma cultura. E foi o que foi criado, e é uma das coisas que eu carrego assim, com muito carinho do Português do Recife. Nós conseguimos realmente criar uma cultura muito vencedora, nós tivemos muito sucesso, muitos nadadores saíram dessa época, e até acho que se eu dissesse assim, que eu tenho algo que eu sinto falta dessa época da natação. Né? E assim, naquela época, nesse período ali do Recife, que você tem um carinho tão especial até por ter conseguido construir tudo isso lá, né? Você lembra como que era a sua característica de treinador, os treinos como eram, como que você trabalhava naquela época ali, que ainda era relativamente o seu começo, né?
Primeiro, como eu te disse até antes, eu sempre fui muito empírico, tá? Então, mas nessa época eu já não sou tão empírico, já sou uma pessoa que vou buscar conhecimento. Eu decidi que eu tinha que fazer uma viagem internacional por ano, então todos os anos eu fazia uma viagem. Minhas viagens de férias não eram férias, eram trabalho. Então, por exemplo, eu vou para os campeonatos sul-americanos absolutos para aprender, eu fui para os Jogos Pan-Americanos de Havana, em Cuba, para aprender, porque eu achava que para você ser um grande treinador, você precisa entender como é que a coisa funciona, né? Então, tem pessoas que foram para Cuba para passear. Eu visitei livrarias, bibliotecas, sabe? Então, tipo, o meu objetivo era realmente me tornar alguma coisa. Eu fui o primeiro técnico do Brasil a ter, eu estou falando da década de 80 ainda, eu tinha meu próprio Start System, porque eu queria ter um revezamento campeão, então eu comprei uma placa, aquele sensor de saída e o Start System. Não é à toa que eu tive 12 revezamentos campeões brasileiros do Nordeste e Sul. Não era por acaso, a gente treinava trocas de revezamento naquela época. Estou falando década de 80, 90, viu, gente? Comprei um espelho de 15 metros para botar no fundo da piscina. Comprei máquina de lactato e tudo isso do dinheiro do bolso, sabe? Eu não tinha um patrocinador ou uma diretoria por trás de mim, não. Eu transformei a minha casa numa república. Então, era um investimento realmente muito forte na própria carreira. Então, por isso, quando você vê o Instagram do coach hoje, ele é natação, talvez seja natação há muito tempo, não é uma novidade, né? E era algo assim que eu acreditava muito nisso. Uma máquina de lactato era caríssima, mas eu comprei, sei lá quanto eu gastei na época, mas era algo que eu precisava ter, aprendemos todos naquela época, era algo assim interessante. E foi importante exatamente para a gente desenvolver, porque eu acho que eu ajudei muito aos profissionais que trabalharam comigo, né, que hoje se tornaram grandes profissionais. O Ari foi meu auxiliar de borda de piscina, o Ari era técnico do meu petis, né, hoje se tornou um dos melhores treinadores de velocidade do mundo. O Nuno, que foi treinador da Joana, quando a Joana consegue o melhor resultado dela na Olimpíada, foi meu atleta e depois meu treinador. Então, era algo que a gente conseguiu montar uma certa, vamos dizer assim, uma tradição, né? E o Clube Português do Recife, ele foi responsável por tudo isso. A gente entrevistou o Ari e ele comentou dessa época, né, da importância que teve ali o Português do Recife na carreira dele. Como é que foi a decisão de ir para os Estados Unidos? Você sempre teve essa vontade ali desde que você começou? Como que foi a sua ida para lá, né? O início ali foi muito difícil? Demais. Primeiro que a ida para os Estados Unidos, ela era temporária. A minha intenção eram 2 anos. Eu fui para passar 2 anos. Porque quando eu saí do Clube Português do Recife, tem uma passagem importante que tem que ser dita, foi a minha ida para o Maranhão. Porque foi aberto um clube no Maranhão, se criou um clube no Maranhão, era uma família muito tradicional no Maranhão que decidiu criar um clube e queria me contratar. E me ligaram pedindo para que eu fosse para o Maranhão. E eu era muito feliz no Português, eu não queria sair do Português. Então eu fiz uma proposta para os caras não aceitarem, sei lá, na época acho que eram R$6.000, nós estamos falando de 1995. Então era R$6.000, mais casa, comida, 2 passagens, uma viagem internacional, telefone celular. Cara, era uma coisa assim absurda, dava uns R$10.000 por mês. E eu fiz essa proposta para os caras recusarem. Eu mandei a proposta e 30 minutos depois os caras aceitaram. E aí me criou um problema, cara, porque eu não queria ir. E eu fiz a proposta para os caras dizer não. O que eu faço agora? Eu vou no Clube Português, né? E tento não sair do Português. Eu quero ficar. E eu pedi assim, sei lá, eu quero R$2.500 por mês para ficar aqui. E não era muito mais do que eu ganhava. Acho que eu ganhava 1.800 ou coisa parecida. E os caras disseram assim, ok, me dá 1 semana para pensar. Cara, quando o cara disse 1 semana para pensar, eu disse, tá louco, cara. Eu pedi 4 vezes menos e o cara me pede 1 semana para pensar. Ali, naquele momento, eu disse, é a hora de ir. E foi muito bom ter ido para o Maranhão. Foi maravilhoso. Só que o Maranhão, ele não tinha cultura esportiva. Se já não tinha no Português, no Maranhão era pior. Então, eu identifiquei que no Maranhão seria extremamente difícil. E por que o Maranhão é tão decisivo para ir para os Estados Unidos? Porque gerou uma certa frustração também. A gente é muito competitivo. Então, por exemplo, em Recife, eu fazia 10, 12 campeões brasileiros por ano. No Maranhão, eu fiz 2 ou 3.
E aquilo, queira tu ou não, tu acaba ficando incomodado. E eu disse, poxa, eu não posso ficar acomodado, não posso ficar para trás. Então eu vou para os Estados Unidos, eu passo lá 2 anos, e quando eu voltar, eu volto para Recife. Esse era o plano. O plano estava aí, todo estabelecido, vou para Recife, com uma mão na frente e uma mão atrás, um pouco de dinheiro, com certeza um bom dinheiro no bolso, mas disposto a começar do zero. E olha, gente, eu nunca recomendei ninguém a ir para os Estados Unidos, porque eu sei o que eu passei, eu sei o quanto foi difícil, eu sei o quanto foi doloroso conseguir chegar onde eu cheguei. E foi, olha, muito difícil mesmo, as pessoas não têm noção das dificuldades que eu passei. Eu consegui um emprego, mas ganhava muito pouco, uma dificuldade enorme. O meu visto só foi sair em setembro daquele ano, ou seja, eu trabalhei 4 anos, basicamente ganhando o que tinha de comer e onde dormir, sem qualquer tipo de luxo ou oportunidade alguma. Então não foi nada fácil, mas aí as coisas acabam se tornando. E esses 2 anos acabaram se tornando em 16, né? Porque o Jack Nelson, aí sim, aquilo que o Danilo tinha me perguntado, se há uma pessoa que me inspirou, é o Coach Nelson. O Coach Nelson é uma pessoa que eu destino muito da minha filosofia de vida, muito mais do que de natação, dessa pessoa, porque ele tinha uma preocupação muito grande de fazer com que a vida fosse boa para as pessoas. Então, os atletas dele, todos os dias, eram cumprimentados, ou seja, dar as mãos mesmo, chacoalhar a mão, ele olhava nos olhos das pessoas, quando os meninos iam embora, ele sempre dizia, vá com cuidado, seja legal com seus professores, seja legal com seus pais, seja carinhoso com seus pais. Ele sempre foi uma pessoa assim, muito, muito cuidadosa com essas coisas. Eu me lembro que eu, num miserê danado, sem dinheiro nem para comer, às vezes, ele me levava para jantar. Que coisa boa, vou jantar com o Coach Nelson hoje, que legal. E ele, a primeira coisa que sentava no restaurante, ele olhava para as garçonetes e dizia, como é o seu nome? Porque ele jamais chamava uma garçonete pelo... Ei, por favor, não, era pelo nome pessoal. Então, pequenas coisas assim que você nota, ele carregava as compras das pessoas que ele não conhecia quando a gente ia num supermercado, uma coisa assim. Então, é um cara que, se há uma coisa que o Coach Nelson me passou, é de que o quanto nós podemos fazer a vida das pessoas melhor. E talvez essa tenha sido assim, uma das grandes lições da minha vida. Então, durante todo o meu trajeto de 16 anos nos Estados Unidos, eu ajudei muitos atletas a chegarem às universidades, a conseguirem bolsas, a conseguirem se realizar, e atletas dos mais diferentes países, sempre com essa filosofia, porque isso não foi uma filosofia de natação, e sim uma filosofia de vida, que foi realmente, para mim, talvez marcante e que talvez tenha até uma representatividade no meu sucesso no trabalho nos Estados Unidos. Não, sensacional, coach. Jack Nelson é uma lenda, né? Referência para muita gente, inspiração e com certeza para você também. E ali nesse período dos Estados Unidos, ali você já trabalhando, quem foram, né, os primeiros atletas ali brasileiros que começaram a ir para onde você estava, que começou a migrar para lá? Bom, quando eu vou para os Estados Unidos, né, eu já era técnico da seleção brasileira juvenil, já tinha tido 2 sul-americanos, 3 multinations, né? Mas eu não tinha nenhum atleta ainda na seleção brasileira absoluta. Inclusive, vamos dizer assim, eu tinha uma equipe muito boa, já tinha sido campeão brasileiro juvenil 2 vezes, infantil 1 vez, eu fui vice do troféu Júlio Delamare, mas eu não tinha ainda, vamos dizer assim, atletas que foram destaque a nível absoluto. Nem medalha de troféu Brasil eu tinha nessa época. Então, eu acredito aí, possa ser definido como um treinador em desenvolvimento. Mesmo com todos os resultados, eu ainda acho que quando você é um treinador já formado, você tem que ter um resultado lá em cima, e eu não tinha esse resultado ainda. Então, quando eu vou para os Estados Unidos, os atletas que me seguem são atletas em desenvolvimento. Tanto é que, quando eu vou para os Estados Unidos, eu até consigo alguns treinadores irem para a seleção brasileira juvenil, né? O Luiz Altamir, não foi o Luiz Altamir, o nome dele Altair lá do Maranhão, foi o primeiro treinador que foi para os Estados Unidos e comigo ele chega à seleção brasileira. E aí depois as coisas começam a acontecer. Então, quando eu estou nos Estados Unidos, por exemplo, a Isabel Carneiro,
está treinando conosco lá, eu já começo a dar treino. Então, eu começo a ter alguns atletas, e aí os primeiros resultados expressivos vêm com nadadores estrangeiros. Então, por exemplo, eu tive um nadador que foi meu atleta desde os 13 anos de idade. Com 13, 14 anos, tem aquele ranking nacional americano, ele era primeiro lugar nos 200 peitos, segundo nos 200 medley e segundo nos 400 medley. O primeiro era Michael Phelps. Então, eu tinha um nadador chamado Bradley Alley. Esse garoto, ele foi comigo desde os 13 anos até se tornar olímpico. Né? A primeira Olimpíada dele em 2004, quando ele tinha 16 ou 17 anos, em 2008 e 2012. Aí ele já é atleta da Universidade da Flórida e ele ficou eu não sei quantos centésimos, poucos centésimos de chegar à final nos 200 medley. Mas treinando comigo, em 2007, nos Jogos Pan-Americanos do Rio, ele ganha a medalha de bronze, que é a primeira e única medalha da história de Barbados nos Jogos Pan-Americanos. Então, esse é um cara assim que eu posso dizer que veio desde a base comigo até em cima, até se tornar um grande atleta. Alia Atkinson, que todos devem conhecer, campeã mundial, recordista mundial em piscina curta. Alia Atkinson é minha nadadora desde os 9 anos de idade. E ela nada já com grandes resultados de ranking nacional americano, quando ela completa 15 anos, que nessa época, eu era o chamado Head Age Group Coach. O Head Age Group Coach, ele treina todos os nadadores até mais ou menos 14 anos de idade. Então, quando ela completa 15, ela vai sair do meu grupo. E olha, Alia, infelizmente, você não vai nadar mais comigo. E é nessa época que ela deixa o meu clube, vai nadar em outro clube. Então, os melhores resultados dela, esses resultados internacionais, todos dela, já não são sob a minha ótica, mas toda essa fase de formação ela fez comigo, desde dos 9 até os 14 anos. Então, é uma fase, assim, muito legal, e tudo isso ainda no Fort Lauderdale Swim Team, que é a minha primeira passagem, né? Ainda sobre o comando do Jack Nelson. E aí, em que momento que surge o Dave Nadadores? Em 2004, o coach Nelson se aposenta da borda da piscina, ele decide deixar a natação competitiva, ele já era uma pessoa de uma certa idade. Neste momento, eu passo alguns meses num clube chamado Broward Aquatics. Nessa época, eu já era treinador nacional da seleção do Kuwait, então eu tenho um grupo de kuwaitianos que me acompanha, e eu tenho um grupo de elite comigo, né? Então, por exemplo, nessa época, um dos primeiros nadadores olímpicos da minha carreira é Albert Subirats. Subirats foi meu atleta olímpico com 16 anos de idade, ele faz parte do revezamento 4x200 livre que vai para os Jogos de Atenas em 2004. E depois disso nós vamos para o Pine Crash, aí eu fico no Pine Crash até 2008. Quando termina a Olimpíada de Pequim, e nós já temos um bom grupo assim no Pine Crash, o Thiago Pereira nadou comigo quando ele ganhou aquela medalha de prata no Pan Pacífico dos 400 metros, a primeira medalha em piscina longa do Thiago foi treinando conosco lá no Pine Crash. O Lucas Salata teve um belo resultado, bateu um recorde sul-americano dos 200 costas. Ele não nadava 200 costas até então, ele treinando conosco lá no Pine Crash. Quando eu retorno de Pequim, eu não quero mais continuar aqui, porque por uma questão até de respeito, eu gosto muito do coach Jay Fitzgerald, um grande amigo, uma pessoa maravilhosa, nós viramos grandes amigos, mas eu precisava de um espaço que eu não tinha no Pine Crash, que eu queria dar o treino para a minha equipe, e ele, o treinador principal, isso não é questão de protagonismo, mas eu não conseguia dar o programa que eu queria dar. E aí eu decidi criar o meu próprio programa. Eu fui convidado por um outro treinador chamado Tomás Vitória. Então, no dia 13 de agosto de 2008, nós abrimos o Dave Nadadores Swim Team com 13 nadadores. Não tinha nenhuma expressão. Os nadadores do Kuwait que ficaram comigo eram jovens garotos de 14 anos ainda. Nós não tínhamos nenhum grande nadador. Então, nós começamos praticamente do zero, porque o Bradley Alley, aqueles bons nadadores que eu tinha, já estavam na universidade, então foi realmente do zero. E aí a gente começa o Dave, e o Dave acaba se tornando uma meca da natação internacional. Não há dúvida que talvez o clube mais internacional dos Estados Unidos estava nascendo naquele período. E é um programa que cresce bastante, a gente chegou a ter 400 nadadores, nós fazemos um swim camp que era muito sucesso, nós fomos o primeiro a ter swim camp no inverno e no verão, e aí começa, a cada temporada
bons nadadores aparecendo, sempre muitos nadadores assim, internacional e grandes resultados. Por exemplo, aí o João De Luca ganha o primeiro título nacional dele de troféu conosco. O Fernando Ernesto, que nunca tinha sido campeão de troféu, foi treinando conosco. O próprio... Tinha mais um nadador que eu ia me lembrar dessa época. Enfim, são nadadores. Aí os próprios brasileiros, já de elite, já começam a identificar. O Felipe Lima vai treinar conosco em janeiro de 2009. Então você começa a ter, neste momento, já muda-se um pouco a chave, né? Que eu não consegui atrair grandes atletas brasileiros no início, já agora a gente já começa a receber alguns nadadores de qualidade e muitos estrangeiros, mas muitos estrangeiros mesmo. O que você, assim, a gente já entrevistou algumas pessoas que treinaram nos Estados Unidos, entrevistamos o Arthur Albiero, que falou muito da cultura vencedora dos Estados Unidos, né? O que você percebeu naquele momento de diferença de dar treino nos Estados Unidos e no Brasil? A maior diferença da natação americana para a natação brasileira é a organização, a administração. Isso é fantástico. Eles conseguem, é uma cultura muito boa, muito estruturada, mas tem uma coisa que o americano faz muito bem e que eu acho que essa talvez seja mais fácil de ser copiada, porque a estrutura e a cultura ela demora mais tempo. Mas o americano conseguiu desenvolver um aspecto que eu acho que é mais fácil de ser copiado. O americano trabalha a natação como um esporte coletivo. E o Brasil trabalha a natação como esporte individual. Então, no Brasil, você pode prestar atenção, todos os grandes clubes do Brasil e os clubes pequenos do Brasil, eles são quase sempre reconhecidos pelos principais nadadores e só. Então, por incrível que pareça, os americanos até têm os bons nadadores, mas a equipe sempre está em primeiro lugar. E uma coisa interessante é de que as próprias estrelas americanas, elas conseguem identificar isso. Então, elas não ficam, vamos dizer assim, melindradas por serem tratadas de forma igual. Elas entendem o processo. Porque para elas se tornarem as melhores nadadoras daquele programa, elas começaram dessa forma, com essa filosofia. E eu sei que aqui no Brasil nós somos muito, mas muito associados às estrelas. E o que isso acho que difere muito. O programa americano, ele tem estrelas, mas o sistema todo ele está voltado para as constelações, jamais para as estrelas. A gente vai colocar aqui um novo recado de uma outra pessoa aí que tem um pouco a ver com esse momento aí, seu início nos Estados Unidos. E aí, coach, aqui é o Léo Hobby, um dos seus ex-atletas. Estou aqui para te mandar uma mensagem, acredito que seja de agradecimento e reconhecimento por sempre estar presente, colaborando para o meu crescimento como pessoa e como atleta. Eu saí de casa com apenas 9 anos, correndo atrás de um sonho, e muita gente achou isso loucura. E sempre contando com seu apoio e conhecimento, tive a oportunidade de cursar o colegial e faculdade no exterior, aprender uma segunda língua, terceira e quarta estão a caminho. Por conta disso, conheci minha esposa, conheci outros países, tive a oportunidade de trabalhar com você e novos horizontes e perspectivas se abriram na minha vida. Coach, você para mim é meu segundo pai. Você acompanhou meus estudos, me orientou na natação, esteve presente na graduação do colegial e faculdade, se fez presente no meu casamento e até hoje continua fazendo parte da minha família, sendo muito querido por todos. Para essa nova fase da sua vida, muita sorte e sucesso. E lembre-se, access to success is through the mind. Grande abraço, Léo Hobby. Sensacional, sensacional. Hoje vocês pegaram bem, hein? Agora explica essa frase aí que ele falou, né? Se não for uma coisa interna aí, ou que você puder compartilhar. Não. O acesso ao sucesso is through the mind, né? O acesso para o sucesso vem através da mente, é a frase tradicional e famosíssima da camisa, das costas da camisa do Jack Nelson, do Coach Nelson. E era uma coisa que o Coach Nelson fazia muito, né? É de que você pode ser o que você quiser, desde que você trabalhe para isso. E o Léo Hobby é realmente um segundo filho. Nós fazemos hoje uma família muito bonita. Ele é um cara que
realmente começou muito pequena, a mãe dele, Dona Eli, maluca total, por ter mandado um garoto tão novo sair de João Pessoa para ir treinar lá em Recife conosco, mas algo que deu tão certo, né? Porque ele se tornou um grande homem, um grande atleta. Léo chegou, como eu disse, era um mero figurante, se tornou protagonista, se tornou campeão brasileiro de categoria. Ele vai para o exterior, ele chega à seleção brasileira, vai para o Multinations, acabou sendo prejudicado não ter sido levado para um sul-americano, mas deixa para lá. Depois ele ganha a medalha em campeonato nacional absoluto. Não foi convocado para a seleção brasileira, porque uma bobagem de um critério de uma seleção que todos os nadadores tinham que nadar no Brasil. Isso é um absurdo o que aconteceu ali na volta de, acho que 2007 exatamente, 2007. Léo foi seleção brasileira e não foi convocado porque todos os atletas tinham que treinar no Brasil. Olha que babaquice. Enfim, eu lembro disso. A coisa completamente sem sentido, sem justificativa, totalmente, né, perdida, mas não tira o protagonismo do resultado dele, não tira o mérito da conquista que ele teve. Ele é um cara que realmente foi difícil, um cara que chegou aos Estados Unidos sem inglês nenhum, ganhou uma bolsa numa universidade muito boa, que é a Arizona State University, se tornou um dos melhores nadadores da universidade, quase bateu o recorde da universidade, chegou à final do NCAA, e um cara que chegou, acho que foi uma temporada que ele conseguiu classificação para o NCAA, que é uma coisa muito difícil, mas se graduou e por incrível que pareça, depois conhece a esposa, que foi minha atleta também, a Kate. Hoje fazem um casal tão lindo, 2 filhos maravilhosos, e realmente é um cara muito diferenciado, como pessoa, muito querido, e uma pessoa de sucesso. Realmente esse mora no coração mesmo. O Léo, eu lembro dele quando eu fui em 2011 para Dave, né? Eu fiquei 2 semanas lá. O Léo me ajudou pra caramba em várias dificuldades que eu tive ali, né? Ele mandou coisa depois para mim, me ajudou a comprar coisa. Ele foi um cara genial aí, e eu sabia que ele fazia parte da sua história, e a gente nessa ideia de trazer um carinho extra aí para você. Obrigado mesmo. Muito forte e tocante, pode ter certeza. Agora, voltando rapidinho ao que você falou da diferença dos Estados Unidos e do Brasil, de mesmo a estrela sabe que faz parte de uma constelação, né? Saindo um pouco agora da sua história e falando de propostas para a gente melhorar a natação brasileira, o que você acha que poderia ser feito no Brasil, no dia a dia dos clubes, para mudar isso? Eu acho que o Brasil ele tem uma coisa que eu acho que precisa ser destacada. Primeiro, quem faz a natação brasileira são os treinadores. E quem destrói a natação brasileira são os treinadores. Isso pode ser um pouco forte, mas é a pura verdade. Os treinadores brasileiros, eles são fantásticos, são fenomenais. Mas muitas vezes eles acabam levando o clubismo acima da sua condição, o imediatismo, sabe? A prematura, o resultado. E isso acaba destruindo por si só. Então, tipo assim, toda e qualquer proposta que você faça diferente, assim, você faz um torneio diferente, troféu Thiago Pereira. Os treinadores brasileiros, que sabem que o mercado precisa disso, são os primeiros a dizer, não vai nessa competição, porque essa competição não interessa. Ou jogos escolares, não, escolar não vai. Então, tipo assim, os próprios treinadores, eles precisavam ter uma consciência muito maior do mercado propriamente dito. Por exemplo, vocês hoje fazem um podcast de natação, que coisa legal. Se aparecer outros por aí, que coisa boa. Se tem um site de natação, que bom que tenha vários. Se tem uma clínica de natação, que bom que tenha muitas. Não tem porquê, essa é a única que presta, só o meu clube que presta. Cara, isso é exatamente aí que mora o grande problema da natação brasileira. Nos Estados Unidos devem ter 200 ou 300 swim camps que convivem de forma harmoniosa, sem qualquer problema. A própria competitividade entre os processos é que faz com que o mercado seja florescedor. Então, tipo assim, nós precisaríamos ter uma política muito mais abrangente, mais inclusiva, mais aberta, para que a gente visse a natação como um mercado. E este é que é o grande problema. Eu até uso uma hashtag, que eu escrevo bastante,
muitas pessoas não entendem, natação, o estilo de vida, ela é isso. O estilo de vida da natação é mais ou menos parecido com o que acontece no surf. Quem é surfista sabe do que eu estou falando. O surf é estilo de vida. O surf tem moda surf, roupa surf, jeito de comer surf, jeito de sair, música, rádio, televisão. O surf, ele conseguiu se estabelecer. Nós, da natação, somos muito maiores, muito mais poderosos e nunca tiramos proveito disso. A gente, quando é profissional de natação, ou era há alguns anos, aí chegava um nadador para você, esse cara vai nadar aqui 10 anos. Hoje, uma família nada 50, porque tem a criança que faz aula de bebê, tem a mãe que faz hidroginástica, tem o avô que nada no Masters, tem o pai que vai para a torcida da competição, tem o outro, a outra, enfim, tem um nadador paralímpico. Hoje a gama profissional abriu-se tanto de um mercado enorme que nós não tiramos proveito. Pelo contrário, a gente sempre procura esta aqui é a melhor competição, esta aqui é a melhor clínica, esta aqui é o melhor podcast, este aqui é o melhor site. Cara, isso não leva para lugar nenhum. Pelo contrário, nos divide. Quanto mais tiver, melhor. Uma vez eu fazia uma clínica de natação e a pessoa me perguntou, poxa, coach, a tua clínica tá X e aquela clínica tá tal. Não era nem a minha, era o Thiago Pereira Swim Camp. E o cara me ligou e disse assim, coach, o Thiago Pereira Swim Camp que você está organizando custa X, mas tem essa outra clínica aqui que custa Y. E eu disse pro cara, vá na Y, vá, no ano que vem você vem na X. Não tem porquê a minha que presta, outra que não presta. Vá lá, aprenda, não tem problema, isso faz parte. Aí ele volta no outro ano e diz assim, poxa, você tem razão. Foi muito bom ter ido lá, porque agora eu consigo identificar que aqui é assim. Então, eu acho que é mais por aí. E as pessoas, eu digo assim, isso, e aí eu vou ter que ser sincero, eu não aprendi no Brasil, viu? Eu aprendi lá fora. Eu aprendi nos Estados Unidos que a competitividade, ela existe, mas ela não precisa ser destrutiva. E o sistema clubístico do Brasil, ele é bom e ele também é ruim. Porque, por incrível que pareça, o Pinheiros, o Minas, eles têm compromisso com Pinheiros e com Minas. Ninguém pode exigir do Minas ou do Pinheiros o melhor para a natação brasileira. Quem tem que pensar no melhor são as entidades, é a CBDA e os profissionais. Uma vez eu discutia com o Albertinho, e o Albertinho, eu não me lembro exatamente o que é, a gente tem um relacionamento muito bom, nós começamos juntos, chegamos juntos à primeira seleção brasileira, inclusive. E o Albertinho e eu conversávamos sobre algo e ele dizia assim, não, mas essa tua ideia aí, o melhor clube do Brasil é contra ela. E eu disse, mas Albertinho, hoje tu está no melhor clube do Brasil, amanhã você pode não estar. Então as ideias não podem estar atreladas somente ao que pensa este clube ou aquele clube. Nós precisamos pensar no contexto. E talvez eu tenha me alongado um pouco, mas é algo que realmente eu vejo assim, e eu não estou sendo pragmático, não, eu estou sendo bem específico. Nós precisamos integrar o sistema. Eu, inclusive, de uma forma ou de outra, tenho ajudado a CBDA. Hoje, a direção da CBDA tem sempre me procurado e eu sempre, de forma voluntária, estou à disposição, porque eu acho que a gente tem que ajudar. A gente faz parte de um mercado que, se todos estiverem integrados, o resultado vai ser bom para todo mundo. Eu concordo com você que o lance do clubismo, né, hoje eu estou num lugar, mas amanhã eu posso estar em outro, né? Até uma coisa do encontro online de treinadores que a gente está iniciando aí, está começando, uma das coisas... Então, uma das coisas que está escrito lá que a gente colocou no objetivo é dividir para multiplicar, e eu até coloquei ali nas regrinhas ali do grupo, tipo assim, galera, isso é sem clubismo. Ter mais gente boa fazendo podcast, fazendo natação, fazendo site, mídia, seja lá o que for, só vai fortalecer, né? Então a gente não precisa ficar com medo de outras pessoas fazerem bons trabalhos, inclusive se a gente puder ajudar, eu me sinto na obrigação de ajudar, porque eu quero ver melhor para todo mundo, não só para mim, né? Se os treinadores, né, e as pessoas que fazem o esporte aqui entenderem isso e se fortalecerem, a gente consegue criar um desenvolvimento e uma cultura do pré-mirim, da escolinha, do formativo, né, até a elite, de cabo a rabo no Brasil. Aí a gente se torna uma potência e faz algo realmente diferenciado.
Eu vou contar alguma coisa bem interessante que é relacionada por duas temporadas consecutivas. Eu tenho sido convidado pela direção da CBDE para ser o chefe da delegação nos Jogos Sul-Americanos Escolares. É a Seleção Brasileira Escolar, 12 e 14 anos de idade. Quando eu fui chamado pela primeira vez, eu disse, olha, eu quero ir, mas eu gostaria de estabelecer alguns critérios. E como é a primeira seleção da carreira desses atletas, eu gostaria que também fosse a primeira seleção da carreira de alguns técnicos. Então, eu não gostaria de trazer nenhum técnico já reconhecido e que já foi atleta técnico de seleção brasileira. E a direção da CBD até atendeu ao meu pedido, né? Tiveram algumas federações estaduais escolares que foram um pouco resistentes, que tinham alguns treinadores das suas preferências, mas eu queria dar a oportunidade. Então, nessas 2 temporadas que eu tive, foram treinadores novos, foram treinadores jovens, e eu até... Esse ano até foi o Catelan e o Bellini, dois Daniel, né? Daniel Catelan e Daniel Bellini. Cara, sensacional. E aí eu tenho um determinado momento que acontece alguma coisa lá, que eu chego para um dos treinadores nesse período e eu digo, gente, nós não podemos fazer o que os treinadores mais veteranos estão fazendo. Vocês são da nova geração, vocês têm que vir com uma outra proposta. Quando a gente é da nova geração, a gente tem que copiar as coisas que estão certas, mas a gente não pode copiar as coisas que estão erradas. Então vocês precisam entender que aqui não existe mais essa história de clube. Então, por exemplo, uma coisa que vocês devem ter visto várias vezes, seleção brasileira que vai para o Campeonato Mundial. Primeiro dia de competição, todos os nadadores do Pinheiros, junto com o técnico Pinheiros, tiram uma foto com a camisa do Pinheiros. Ou os nadadores do Minas com a camisa do Minas e os nadadores do Corinthians com a camisa do Corinthians. Isso é quase que tradicional. Você tem que tirar essa foto como se isso fosse importante. Para aí, gente, quando você entra na seleção americana, você ganha uma mala. Você ganha uma mala para viajar. Ali na mala está tudo que está dentro que você pode usar durante a viagem. Você não pode levar a camisa do teu clube. Não existe essa foto tradicional do clube. E essa é uma cultura extremamente divisiva. Para quê, gente? Isso agora é seleção brasileira. Você não tem por que ser Pinheiros, Minas, SESI, Corinthians. Não é. Então, tipo assim, esse processo, ele já está inserido na nossa cultura, né? Você tem que fazer, você tem que justificar, já virou tradição. E me incomoda porque as pessoas ainda não se deram conta. E tipo assim, eu vou ter mais uma, que também foi extremamente chato. Aconteceu no primeiro ano e já não aconteceu nesse ano, porque eu já avisei logo. Os atletas estão na seleção. Eu estou falando de meninos de 13, 14 anos de idade, gente. Os caras estão na seleção brasileira. Começou o aquecimento, estava lá a Luísa Fantoni Maciel e o Felipe aqui do Tijuca, a Luísa lá do Grêmio Náutico União, eram os 2 treinadores da temporada de 2018, e tinha alguns garotos que estavam na arquibancada. E o aquecimento já tinha começado. E aí eu era chefe da delegação, eu não me meto em negócio de aquecimento, essas coisas não é, eu sou chefe. Galera, por que vocês não entraram aí? Não, porque o meu técnico mandou eu entrar depois. Eu disse, não, relaxa, meu filho, nem vamos entrar agora, o aquecimento é agora. Aí ele vem e me traz um papelzinho que o técnico dele deu para ele fazer. Eu peguei o papel, botei no bolso, bora lá, entrar ali. Eu jamais vou, que isso, gente? Peraí um pouquinho, um garoto de 14 anos de idade tem que fazer um aquecimento de competição que um técnico do Brasil manda para ele? Para aí, gente, vamos com calma, não precisa disso. E aí tu vai dizer assim, mas isso acontece no Chico Piscina, onde muitas vezes os caras vão para o campeonato, o treinador tem que estar na borda, não, porque é o meu atleta. Que meu atleta o quê, cara? Deixa o garoto ali, ninguém vai ser o treinador da seleção que vai fazer o mal para o atleta. Então, tipo, isso é um paternalismo, talvez até egoísta da nossa parte, viu? E outra coisa, viu? Eu já fui assim. Isso não acontece nos Estados Unidos, não acontece de jeito nenhum. Na hora que tu entra na seleção, o teu técnico é aquele que vai te dar o treinamento. E isso precisa ser modificado. Uma vez eu falei com o Thiago Pereira sobre isso. O Thiago me disse assim, eu não consigo entender por que os caras fazem isso. O Thiago Pereira falando isso. Por quê? Porque ele sabe que não faz diferença nenhuma o aquecimento com esse ou com aquele, do papelzinho, sem papelzinho. E aí volta essa falta de respeito que nós, profissionais, temos entre nós. Porque se nós confiássemos um no outro,
Não custaria nada, eu ligaria para o cara, olha, meu atleta normalmente ele faz isso. Pronto, ponto. Não precisa vir um papel, não precisa vir um treino. E aí eu acho que esse aspecto é que nos divide, é que não nos integra. E ele precisa ser modificado. Aí é onde eu acho que eu tenho uma certa referência, né? Eu tento passar isso o máximo que eu puder, até agradeço a oportunidade. Eu não falo isso de uma forma porque eu sei tudo, não. Eu acho que a experiência que me deu lá fora funciona bem. Nós precisamos fazer isso aqui. A gente precisa parar com essa divisão, que ela não nos leva para lugar nenhum. Dessa época voltando aqui um pouco para a época dos Estados Unidos da Dave, foi já nessa pegada de multiplicar, de passar conhecimento, foi ali que você começou a Best Swimming, né? Faz bastante tempo. Conta um pouquinho como é que foi isso, por que você criou e como que foi o começo do site. Ele começou exatamente no ano 2000. Eu ainda estava no Fort Lauderdale Swim Team. Quando eu chego nos Estados Unidos, a internet estava realmente ganhando mais proporção, né? Nós só tínhamos sites de humor praticamente no Brasil. Tinha um site em Recife, mais ou menos, mas o Swim It Up era mais de humor propriamente dito, ele não era tanto de notícia nem nada. Mas o que aconteceu basicamente, e é uma coisa assim interessante, que é o ano de 2000, e eu trabalhava no Fort Lauderdale Swim Team, naquela piscina do Hall of Fame, e era um ano olímpico, então tinham muitos atletas estrangeiros treinando ali. Então tinha, por exemplo, a seleção da Austrália, a seleção da Holanda, a seleção da Itália, alguns nadadores russos. Então, naqueles poucos meses meus de Estados Unidos, eu tenho uma possibilidade, de menos de um ano dos Estados Unidos, eu tenho uma possibilidade de ver coisas que eu não estava acostumado. E uma das coisas que eu me lembro, é um dos artigos que eu fiz mais antigos, até hoje está na internet, ele depois até foi atualizado, que se chama o Novo Crawl. E eu identifiquei que as pessoas estavam nadando crawl diferente, que ninguém nadava no Brasil nessa época. Todo mundo ainda fazia o S da braçada. Então nós estamos falando entre 99 e 2000, são 20 anos atrás, que eu identifiquei, a galera está puxando a braçada reta. E ninguém nadava no Brasil dessa forma, todo mundo fazia o S. Então, ali cara, isso aqui é muito legal. Aí eu comecei a pesquisar e aí eu vi que havia muita informação disponível no mercado. Muito atleta entrando, muito atleta saindo, uma livraria ali do Hall of Fame. E eu disse, cara, quanta informação. E aí eu comecei assim, poxa, por que não compartilhar? E aí eu me lembro do Dr. Milton. Me lembro do Dr. Milton lá atrás, cara, que coisa legal. Vou criar um site que vai ser a minha conexão com o Brasil, que eu não quero perder a conexão com o Brasil, e dar a oportunidade para que as pessoas tenham acesso ao que eu estou tendo. Eu sou um privilegiado. Eu trabalho na meca da natação americana, a informação super fácil, e eu vou transformar isso num site. E sempre foi um site gratuito, nunca cobrou nada de ninguém. Aliás, a Best Swimming era o site da natação brasileira nos Estados Unidos. Era assim que ele funcionava. O troféu Best Swimming, ele só reconhecia os melhores da natação brasileira nos Estados Unidos. Então, era sempre assim. Então, ele começa dessa forma, né? E assim ele vai, até que tem um determinado momento que eu disse, cara, eu vou ampliar isso aqui. E aí foi quando eu transformo, primeiro, quando eu sou contratado pelo Kuwait, que eu transformo a Best Swimming em global, nós estamos falando do ano entre 2002 a 2004, que aí eu transformo a Best Swimming na natação mundial, então ela passa a cobrir a natação mundial, e aí eu entro em 2005, 2006, vou fazer o Brasil também. Aí entrou o Brasil também. Então, o site ele começa nos Estados Unidos, ele vira global e depois é que ele chega no Brasil. Por incrível que pareça, foi mais ou menos essa progressão. E aí começam-se as coisas, né? Em 2006 nasce o blog, né? Em 2008 eu sou contratado pelo Sport TV, 2009 o blog do coach entra na plataforma Globoesporte.com, ainda em 2010 nasce a Bestcam, eram esporádicos, esse ano a Bestcam vira um programa, está no caminho, vai sair um podcast também em breve. Enfim, a ideia toda era começar de uma forma local para transmitir conhecimento. Então, ou seja, no início o site ele era muito mais treinamento e conhecimento propriamente dito, que eu achava que nós éramos um pouco carentes para aquela época, e depois ele passou a se tornar um site informativo.
né? Porque era difícil para você escrever um artigo científico, não científico propriamente dito, mas um artigo, você tem que ter um pouco mais de tempo, mas as notícias elas pareciam ser mais fáceis. Então, o site ele tem toda uma certa evolução, é algo que eu faço com prazer, e ele me serve como, por muito tempo, né? Fazer o site me dá um trabalho enorme, mas ele é a forma de eu me manter atualizado para as transmissões do Sport TV. Hoje eu não tenho mais Sport TV, vai mudar um pouco a plataforma, né? Agora com o fim da cobertura da televisão, nós não vamos mais ter espaço na TV, infelizmente, algo que estava sendo mais ou menos previsto a partir do próximo ano, foi meio que antecipado, e aí nós vamos ter, não vou desistir, pelo contrário, eu vou apenas mudar o direcionamento para essa nova plataforma, que é a plataforma digital. Como que você conseguia dar treino e atualizar o site ao mesmo tempo, né? Isso aí não deve ser fácil. Então, eu queria que você contasse um pouco até da sua decisão, em que momento que a parte da imprensa começou a ficar mais legal, ou não sei se mais legal, mas fazer mais sentido do que dar treino, né? E como que foi essa decisão de parar de dar treino? Na verdade, foi a coisa meio que encaminhada. Eu tinha um programa muito legal. Dave Nadadores é um programa que me traz muito orgulho. Nós conseguimos fazer coisas muito especiais. No Dave Nadadores, em 5 anos de vida, nós tivemos 93 países passando pelo nosso clube. Então, era um clube muito internacional. Então, me dava muito prazer. O Dave Nadadores é algo realmente que ele começa do zero, ele se torna uma grande equipe. Mas havia uma dificuldade muito grande com relação ao local que nós estávamos dando treino. Nós tínhamos o nosso processo de negociação era muito difícil. Toda piscina nos Estados Unidos, ela pertence ou a um colégio, ou uma universidade, ou uma estrutura governamental, seja prefeitura, distrito, estado. E a piscina que nós dávamos treino era de uma universidade. E as universidades, como as escolas, elas só trabalham com contratos anuais. Então, era uma dificuldade todos os anos de renovação de contrato. E os contratos estavam super difíceis de serem renovados. E eu ficava num estresse, gente, era muita, sei lá, meses e meses de negociação, de reclamação. Cara, era muito difícil, muito desgastante. Até que chega esse ano de 2013, que um diretor eu já trabalhava para o Sport TV desde 2008, mas esse diretor do Sport TV, chamado Raul Costa, ele diz assim: coach, por que tu não vem trabalhar conosco para o Rio 2016? E eu disse: não, mas eu sou técnico. Ele disse: você pode administrar. E ele, por que você não vem? Mas eu vou precisar de você no Brasil. A ideia dele era essa, né? Que eu ficasse no Brasil. Eu seria o primeiro comentarista de natação contratado, né? Porque nós apenas ganhávamos, sei lá, por competição. Você trabalha numa competição, ganha X, 2 competições, ganha Y, assim por diante. Na partir desse convite, eu seria contratado pelo Grupo Globo. E foi o que aconteceu. Eu disse: como já estava difícil o processo de renovação, e eu disse: eu vou mudar meu rumo da minha carreira. Eu vou ser comentarista de natação. É o que eu quero fazer. E vou trabalhar nas clínicas, que é algo que eu gosto muito de fazer, da palestra, essas coisas, né? Então foi aí que eu tomo essa decisão, e essa decisão eu comunico ao meu grupo. Eu me lembro que foi extremamente difícil. Em julho de 2013, eu choro bastante quando eu comunico ao grupo. Eu já tinha comunicado ao meu grupo de trabalho, todos os meus profissionais já estavam sabendo desde maio. Eu encerro a minha carreira profissional em 2013, e eu comunico a todos, né? Até foi legal que semanas depois nós ganhamos o bronze no Campeonato Mundial de Barcelona, e poucas semanas depois eu ganho a prata com o Dylan Carter no Mundial Júnior. Então foram os 2 grandes resultados da história do Dave Nadadores, vieram no grande finale, né? E aí eu saio da borda da piscina a partir do dia 1º de setembro de 2013. Entre 2013 e até 2014 eu tiro ali um período meio sabático, preparando as coisas, e em setembro de 2014 eu retorno para o Brasil. E aí eu venho para o Brasil para trabalhar para o Grupo Globo, contratado pelo Grupo Globo, né? Inicialmente seria só para a Olimpíada do Rio 2016, né? Então, quando eu termino a Olimpíada, eu estou preparado para ser mandado embora, né? E eu chego na sala para falar com o meu diretor, o mesmo Raul Costa, e eu chego lá para perguntar quando que eu ia ser mandado embora, ou coisa parecida. E ao invés disso, ele fala comigo da cobertura do Mundial de 2017, que é contratar o Mark Spitz. Então,
Cara, eu tô achando que é uma coisa e ele tá lá na frente. Ele sempre esteve muito na frente, um cara muito visionário, um cara muito, muito bom dirigente do Sport TV. E assim ficamos trabalhando nesse projeto, né? A ideia era ir até esse ano 2020. Eu pretendia, já estava certo de retornar para os Estados Unidos. Eu iria voltar a morar nos Estados Unidos a partir de setembro, depois da cobertura da Paralimpíada, né? Ou seja, iria trabalhar na Olimpíada e depois a Paralimpíada e depois ia para os Estados Unidos. Então aí começam, já desde o ano passado, as primeiras, vamos dizer assim, os primeiros comunicados que a gente começa a identificar que as coisas não estão indo bem. Primeiro, olha, não vai ninguém para a Olimpíada, né? Depois, olha, quem vai para a Olimpíada são só os comentaristas do time de ouro, ou seja, só os ex-atletas, e até que, por final, eles me chamam em março e dizem, coach, infelizmente nós estávamos precisando de uma vaga, não tem nada contra o teu trabalho, pelo contrário, é apenas uma questão de direcionamento. E este ano, que é o último ano, né, de contrato da Globo com a CBDA, iria até o final do ano, e agora antecipação, então, eles não iriam renovar, então, basicamente, nós estamos caminhando para um fim de relação mesmo. O Grupo Globo não tem muito interesse na natação, é algo que diminuiu bastante o número de competições que vinha sendo na cobertura. Então, a minha figura, né, muita gente, o coach é o melhor comentarista de natação, isso não vale nada. Né? O coach é um dos melhores comentaristas de esporte olímpico, também não vale nada. O que vale é o futebol, que é onde a emissora identifica mais retorno, essas coisas todas. E algo assim que eu tenho uma certa... Eu identifico... Se você falar com os teus atletas hoje em dia, muitos poucos deles assistem televisão. Quase nenhum. Quem vê televisão é o pessoal mais velho. Né? Então, a televisão está caindo de uma forma, de qualquer maneira. Eu não saio de jeito nenhum chateado com a Globo. Pelo contrário, os caras me deram uma oportunidade de ouro. Eu consegui mostrar um baita de um trabalho. Eu sou super agradecido. Tenho um carinho muito grande por todos eles. Saíram uma boa e apenas eu achava... E se não fosse mudado o direcionamento, como não foi mudado, não teria futuro. E como não tem futuro. Né? Porque eu só vejo a natação com perspectiva na mídia se houvesse uma migração para o digital. Então, não tem o Globoplay, nós teríamos lá o canal da natação dentro do Globoplay. E a Globo faria a cobertura. Como eles decidiram não, e até chegou a se falar em um determinado momento, num projeto assim, por isso que eu achava que havia um mercado, mas na medida que não houve essa perspectiva, a natação não tem perspectiva na televisão, não vai. Nós não teremos mais cobertura de campeonatos nacionais em televisão, nós vamos ter que partir para o digital, e esse é o meu propósito, essa é a minha proposta, é o que vem pelo caminho. Eu ia te perguntar justamente isso, coach. Então a gente está caminhando aí para um momento que não vai dar para ver Mundial pela TV mais, é isso mesmo, né? Então... Não, eu até acho que Mundial até vai rolar. O que não vai rolar, por exemplo, é a cobertura das eliminatórias e finais de todos os mundiais, como era o Sport TV, era uma das poucas televisões do mundo que fazia isso, né? A gente cobria todas as eliminatórias, todas as finais, quase ninguém faz isso ao redor do planeta. Eu ainda acho que rola talvez umas transmissões aqui ou ali, né? Jamais de corpo presente, sempre o tubão, o tubo é uma realidade hoje, e eu até reconheço que tecnicamente é a tendência mundial. Então, por exemplo, eu acho que não existe mais espaço para você mandar uma equipe para cobrir aqui ou ali. Na Olimpíada se justifica, e eu vou lhe explicar por que se justifica. Porque quando você tem uma Olimpíada, você tem toda uma programação durante o dia todo. Então, o Bom Dia Brasil tem Olimpíada, amanhã com a Ana Maria Braga tem Olimpíada, o Globo Esporte, o Jornal Hoje, o Sessão da Tarde, dá para você colocar a Olimpíada ali. Então, você consegue justificar uma equipe lá. Então, eu identifico que o futuro de viagens, por exemplo, profissionais, vai ser somente nesses grandes eventos, aí falando só Olimpíadas, não vejo mundiais, acho que todos os mundiais já vinham sendo transmitidos, né? Desde de Budapeste a gente não viaja mais para lugar nenhum, e eu acho que não acredito que vai viajar mais mesmo, não vai ter mais essa viagem. E a Globo tem contrato com a FINA, me parece que até Fukuoka. Então, eu já acho que talvez em 2022 talvez seja o último ano de cobertura da Globo. Por exemplo, a Copa do Mundo já não passa mais
no Sport TV. Então, aí a Copa dos Campeões passou na temporada passada. Esse ano já não passou. Nós transmitimos o Chico Piscina todos os dias. Depois passou a ser um dia, depois não teve transmissão. Então, enfim, é quase como uma coisa progressiva. E aí, para quem acompanha a imprensa internacional, é um pouco frustrante isso. Sabe por quê? Porque eu, por exemplo, televisão são canais de concessão, né? Quando você tem uma concessão, quer dizer o seguinte, as empresas não são donas dos canais, elas são concessionárias. Então, elas pagam para usar e promover a transmissão durante aquele período de contrato. Então, na minha opinião, tinha que existir, e aí é um pensamento político, eu acho que tinha que existir uma determinação, através de uma lei, que as emissoras de televisão teriam que ser obrigadas a transmitir tantas horas por dia de natação, ou de esporte olímpico, ou por semana, ou por mês, porque, como trata-se de concessão, o esporte olímpico é de interesse da população. E o que nós estamos vendo hoje é de que o esporte olímpico está sumindo das grandes redes. Ele não passa, não tem esporte olímpico no SBT. E o SBT é uma emissora que é para o bem público. Então, tipo, não tem esporte olímpico na Record, muito pouco, de vez em quando, na Band, sabe? Então, tipo, precisava ter. A gente tinha que ser quase como uma lei, tantas horas. E quando eu falo esporte olímpico, eu falo de esporte olímpico mesmo. Não é campeonato de quem dá mais drible nos Reis do Crack no domingo. Uma vez botaram a Ana Marcela para assistir um campeonato de quem come mais cachorro-quente, sabe? Não é isso. Esporte olímpico é o esporte olímpico mesmo. É pensar na cultura esportiva do país. E essa, vamos dizer assim, essa cidadania, esse sentimento de cidadania eu tenho, e eu estava sofrendo dentro da Globo, porque eu não via espaço. Eu achava que a gente estava caminhando para o que... Tanto é que eu já estava previsto de voltar para os Estados Unidos em setembro, e apenas estou antecipando. Eu já, a partir de 1º de junho, volto a morar nos Estados Unidos. Mas não vou cancelar o meu projeto Brasil, pelo contrário. E é uma pena isso, porque assim, a gente faz o podcast, a gente faz site, tudo isso é muito legal, mas a TV, ela tem uma força, às vezes, de trazer gente pro esporte ainda. É uma pena mesmo a gente não ter mais esporte olímpico na TV, né? Porque isso no fundo, é a principal atração, não só para um cara que vai ser talento, alto rendimento, mas simplesmente para começar o esporte, né? E eu queria saber, coach, então, se você pudesse falar um pouquinho mais desse seu novo projeto, então, que você falou que vai seguir mesmo sem a Globo, né? Eu tenho um projeto profissional fora, internacional. Eu sou consultor de um alto dirigente da FINA, é uma pessoa que já trabalho para ele há algum tempo, então é algo que, vamos dizer assim, é a minha principal fonte de renda, continuará sendo, né? Mas eu pretendo, a minha ideia é ampliar a cobertura digital dos esportes aquáticos no Brasil. Então, hoje em dia você tem o streaming, na minha opinião, ele é o caminho, mas o streaming por si só, ele fica um pouco perdido. O que eu quero dizer é o seguinte, não é que a TV CBDA é uma coisa ruim, não é. Mas você não vai atrair novas pessoas se você só colocar no ar o Campeonato Brasileiro Infantil em julho, o Campeonato Brasileiro Infantil em dezembro. Não, as pessoas precisam saber o que aconteceu de julho até dezembro. Então, tem que ter um programa, tem que ter um debate, tem que ter uma entrevista, tem que ter alguma coisa que aconteça que faça com que as pessoas estejam conectadas nesse processo. E aí, volta para a minha hashtag, natação, estilo de vida. Nós vamos ter uma geração que hoje está toda no celular, né? Nós vamos ter que ser extremamente ágeis para estar pronto para produzir conteúdo para essa geração. A galera quer coisas rápidas, a gente não pode perder tempo, a galera quer coisa imediata, vai ter que ser em cima disso. E aí tem uma outra coisa, um projeto, por exemplo, eu quero fazer cobertura de competição, Campeonato Paulista em Santo André, com a narração do coach, lá dos Estados Unidos. Por que não? Por que não? Eu monto um estúdio, já tenho montado em projeto um estúdio nos Estados Unidos, monto estabelecido. Aí depois eu boto o campeonato do Acre, o campeonato do Amazonas, os Jogos Escolares do Piauí. Não tem. Campeonato Master Paulista, transmissão ao vivo no YouTube e narração do coach Alex. Então, tipo, eu acho que existe uma perspectiva para isso, desde que nós vamos atrás desse processo. Porque essas pessoas vão dizer assim, olha, eu vou nadar, assiste aí no YouTube que o coach quem vai narrar minha prova hoje, entendeu?
Então, tipo, essa é uma forma, né? E aí você vai ter que, pô, boa ideia, coach, que legal. Agora você vai ter que monetizar isso, né? Você vai ter que ir atrás de como é que você vai conseguir fazer com que isso gere recursos, né? E aí vai ter que existir o quê? Um certo investimento pessoal, um investimento tecnológico, na busca de capitalização e que a gente possa ir atrás de um patrocinador. Olha, tá vendo aqui, ó, tem tantas pessoas inseridas, integradas. E aí, como eu digo, a natação fracassou na televisão, e eu digo fracassou por, entre aspas, porque ela era perdida. Ou seja, até chegar o Troféu Brasil, ninguém falava de natação. Para que você tivesse a atenção do público, você tinha que, de vez em quando, soltar alguma coisa. Não pode ser só simplesmente a transmissão de um evento que iria justificar o interesse. E a gente gosta de natação, eu, você, o Danilo, as pessoas que nos seguem aqui, nos escutam agora. Mas como é que a gente vai fazer com que a natação seja atrativa para todos, para aquelas pessoas que não são da natação? Você vai ter que criar isso, ter uma certa frequência no ar, para que as pessoas identifiquem, que as pessoas sabem quem são os atletas. Então, tipo, nós não vamos conseguir isso na televisão. Esquece. Nós somos muito específicos. E tem uma outra coisa que eu acho que é bom para a gente pensar, é de que não existe o fã de esporte olímpico. Já prestou atenção nisso? Tu até gosta de vôlei, tu gosta de basquete, mas eu gosto de todos os esportes olímpicos, não é verdade. Eu gosto de natação. Aquele cara gosta de tênis, aquele cara gosta de vôlei, e gosta mesmo. E o cara que gosta de natação gosta muito, né? Então, tipo assim, eu saí da Globo, né? Saí da Globo, eu não vou mais trabalhar na Globo. Se eu for trabalhar em uma determinada emissora para cobrir a Olimpíada, vai ter cara que gosta de natação, porque assim, o cara que não gosta de natação, poxa, eu vou escutar o Thiago Pereira e o Gustavo Borges, nada contra, são grandes amigos, eu sou sócio do Thiago. Mas aquele cara que gosta de natação, diz, poxa, não, eu vou escutar o coach. Porque ele gosta da natação, ele entende da natação. Ele sabe que o Thiago não é um profissional do comentário, né? E não é que é melhor ou pior, não esquece. Isso é bom para todo mundo. Tipo, é até ótimo, porque essas pessoas envolvidas com esporte são atrativas. Elas aparecem. O Thiago e o Gustavo, por que eles foram escolhidos para ir para a Olimpíada? Por que o time de ouro foi escolhido para ir para a Olimpíada? Porque como a Globo não faz cobertura nenhuma de esporte olímpico nenhum durante a temporada, é mais fácil tu colocar eles no Bem Amigos, na Ana Maria Braga, lá, sei lá, em todo e qualquer tipo de programa assim, Fique em Casa, sabe? Eles são estrelas, eles têm essa conotação. Eles não é que eles têm o conhecimento, porque a Globo não quer o conhecimento, ela quer usar a imagem do atleta para a popularização do esporte. Aí vai dizer assim, poxa, que triste. Não, eu não acho. Eu acho apenas que é uma opção. Isso é uma opção pela audiência. Não é uma opção jornalística. Né? Tipo, agora, se eles fossem obrigados, e veja como é meu ponto, se todas as emissoras fossem obrigadas a ter um determinado número de horas de esporte olímpico, amigão, aí você iria ter que trazer um processo muito mais forte, muito mais carregado, uma cobertura muito mais jornalística, mais informativa. Como não tem, é tudo certo, entendeu? Ganhou, chegou, perdeu, ganhou, perdeu, tá certo, né? O César Cielo, campeão olímpico, bota a vovó do César Cielo aí para eu ver ela comemorando. Isso não é jornalismo, gente, sabe? Isso é entretenimento. Né? E tipo assim, eu não sou saudosista não, viu? Eu tô chorando, reclamando, claro que não, isso é o mercado gosta disso, né? Só nos salvaria se nós tivéssemos uma lei, porque o esporte obrigatório, ele é educação, gente. As pessoas praticando esporte, você está formando cidadãos. Da forma como ele está, é apenas audiência, é apenas entretenimento. Perfeito. Inclusive, eu tive no começo, né? Eu não comecei tendo site de natação, eu comecei tendo um site de esporte olímpico, né? Foi assim até que eu conheci o coach ali no Mundial de Barcelona. E realmente, as pessoas, elas não são fãs de esporte olímpico, né? Elas são fãs
de um esporte específico quando são, né? Agora, enquanto você falava, eu fiquei curiosa com duas coisas. Primeiro, se você conhece algum país que tenha uma lei como essa, de obrigação de passar na TV, por exemplo. E segundo, o que você acha de competições como aquele ISL ou outros torneios ainda que são feitos voltados um pouco mais ali para televisão, para o público mais geral? Com relação à lei propriamente dita, eu desconheço. Só que existe uma coisa, Bia, que eu uso, inclusive, para natação, e Danilo pode usar isso no clube dele também, que é o seguinte: cultura a gente cria, tradição a gente repete. Então, quando você quer criar uma cultura, você cria uma cultura. Então, eu quero que meus atletas eles aqueçam todos os dias. Então, eu crio uma cultura, passa a ser obrigatório. No início, eu obrigo os meus atletas para fazer o aquecimento. Daqui a pouco, eles mesmos já sabem o que tem que fazer. Então, eu criei uma tradição, porque ela passa a ser repetida. Então, a cultura você cria. Então, por exemplo, você vê capas inteiras do jornal L'Equipe com esporte. Capas inteiras lá dos jornais estrangeiros falando de outro esporte. Porque existe uma cultura. E aí, eu acho que nós temos que ir um pouco mais profundo, e acho que isso não é uma iniciativa de governo, e sim uma iniciativa de Estado. Nós precisaríamos desenvolver uma cultura multiesportiva. E acho que aí isso é uma coisa um pouco mais política, né? Eu contava com algum deputado ou senador que fosse um pouquinho mais visionário em relação a isso. Nós não temos essa pessoa ainda que tenha identificado esse tipo de situação, porque nós somos muito pobres na questão da cultura esportiva. E a cultura esportiva, ela é a garantia. Gente, cada dólar investido, isso é dado da OMS e reconhecido pela ONU, cada dólar investido na atividade física e no esporte são 3 dólares salvos na saúde pública. Então, nós estamos falando de algo que é muito maior do que medalhas olímpicas. Então, essa consciência eu tenho. E eu gostaria que as pessoas identificassem. Só que isso é lá na frente. As medalhas olímpicas serão consequências. Se nós conseguíssemos criar a cultura esportiva, intensificando a natação escolar, os esportes escolares, a natação universitária, os esportes universitários, a cobertura de natação, aumentando o praticante, isso tudo isso vai uma coisa levando a outra. Então, como nós estamos atrelados a uma coisa chamada mídia, entretenimento e audiência, e aí tem um detalhe, viu? Coach, mas a natação na TV tem uma péssima audiência. Tem. Então, como é que eu vou justificar para o Sport TV manter a natação no ar? Não tem como, porque ela não dá audiência, e não dá mesmo. Nossa audiência é baixa. E ela é baixa porque ela não faz parte da cultura. Vai demorar tempo para que a gente chegasse a isso, né? Mas para que chegasse a isso, teria que criar uma cultura, que os programas falassem de outros esportes. Cara, isso é inacreditável. Não existe no Brasil um programa de esporte olímpico, gente. Não existe. Na TV aberta não tem. O esporte espetacular, pelo amor de Deus. O esporte espetacular fala de caminhar no slackline, gente. Que é isso? É doido. Não sabe? Quem dá mais drible aqui ou ali. Isso não é esporte olímpico. Um programa de esporte olímpico, falando dos atletas olímpicos, nós não temos. Um país com o potencial que o Brasil tem. E aí você vai para os canais de esporte, não tem este programa no Sport TV, não tem esse programa na ESPN, não tem esse programa na Fox Sports, não tem esporte interativo. 4 canais. A Band Esportes tem um programa, acho que é do Álvaro José, e que passa uma vez por semana. Tu vê, gente, que pobreza, pelo amor de Deus. Isso é simplesmente patético. Isso é ridículo. Como é que você vai criar cultura? Não tem como. Então, eu acho que repensar o esporte ele é muito importante. Repensar o esporte é trazer novas alternativas. Então, se a gente puder trazer outro tipo de entretenimento também associado à natação, eu acho que é fantástico. Gosto demais da ESL. Tenho um contato muito próximo com o André Adinino, que é o organizador. Inclusive, eu fiz um texto no blog do coach dizendo o que eu achei, que eu gostei, o que eu não gostei, traduzi para o inglês, mandei para ele, né? Ele tem coisas que ele não concorda, tem coisas que eles acham que deve ser daquele jeito, enfim. Eu acho que é um caminho, acho que a profissionalização do esporte ela é boa. Eu não vejo muita, vamos dizer assim, viabilidade para se manter no atual processo, porque fora esse problema com a pandemia, o cancelamento da Olimpíada vai atingir direto eles agora, e eu não sei até quando
o bilionário ucraniano vai ter dinheiro. Mas é interessante que a ideia tenha sido deflagrada. Outra coisa, ela foi importante porque ela fez a FINA se mexer. A Copa dos Campeões foi muito legal, muito legal. Sei que tem gente do próprio ESL que não gostou da Copa dos Campeões. A Copa dos Campeões foi muito bacana mesmo. Acho que é bem interessante, bem legal. Traz uma outra proposta. Eu acho que quanto mais nós tivermos do nosso esporte, é melhor, gente. Eu tive acesso, quando eu estive em São Paulo visitando o SESI, o Thiago Budicin, na época, coordenador do SESI, me mostrou a Liga SESI, eu achei sensacional. Achei aquela... Toda e qualquer iniciativa, assim, boas, o troféu Thiago Pereira, onde o cara nada 4 provas e tem que somar os 4 tempos para ver quem é o melhor atleta. Então, tipo assim, cara, todas essas iniciativas, elas são extremamente válidas, porque você sai da caixa fechada, você pensa o esporte de uma forma diferente, tenta trazer alguma coisa nova. Eu acho que este é o caminho. Nós ainda estamos a caminho, talvez, de uma perspectiva diferente, mas acho que é interessante. Gosto demais da ESL, acho que tomara que ela sobreviva a esse processo agora. Não sei se ela vai conseguir, porque essa pancada agora foi muito grande. Mas assim, aí voltando naquele negócio da lei, né? Hoje a gente tem um Luiz Lima, deputado federal, né? A gente tem a Fabiola dentro da Secretaria de Esportes, ali voltadas. Eu sei que tem mais alguns atletas olímpicos, não vou me lembrar aqui, sei deles por causa da proximidade, inclusive, né? Com eles ali, né? Eu, Danilo, particularmente, fico com uma esperança um pouco a mais, né? Eu não sei se você tem um contato com eles, algum tipo de troca de ideia para criar isso. Primeiro a Fabiola. A Fabiola está numa área muito importante, que é a chamada SNELES, é a área da Secretaria Especial de Esporte, que tem a maior parte do orçamento, mas é uma área um pouco mais voltada para o esporte de lazer, as praças esportivas e assim mais. O Luiz Lima, eu sou eleitor do Luiz Lima, votei no Luiz Lima, acho que ele faz um bom trabalho também. O Luiz Lima faz parte da Comissão de Esportes. E eu até digo assim, ano passado eu participei de já participei de 2 vezes. Uma era a CBDA, a crise da CBDA estava em discussão, né? E a outra foi a ideia do Dia Oficial da Natação Brasileira, porque até eu mesmo questionava, achava um absurdo que o Dia da Natação Brasileira fosse o 8 de abril, que é o dia do Correio. Não tem motivo nenhum para isso. Tanto é que esse ano é o primeiro ano que o Dia da Natação Brasileira será no dia 2 de agosto, como tem que ser, para reconhecer uma coisa representativa para nós, né? E com o Luiz, eu já tive outras conversas, outras discussões. Por exemplo, o Luiz tem alguns projetos em andamento, mas esse especificamente nós ainda não conversamos. Por exemplo, nós conversamos algo como existe uma proposta do Luiz Lima de transformar como decreto-lei também a presença de pelo menos um treinador ou um representante da classe de profissionais de educação física dentro das diretorias e com direito a voto das confederações esportivas. Hoje nós temos o representante dos atletas, mas os treinadores não estão ali representados. Então o Luiz já tem um decreto encaminhado para isso. Hoje, há de se reconhecer que, infelizmente, o fim do Ministério do Esporte não foi uma boa, foi muito ruim, por sinal. O próprio Luiz Lima já manifestou isso em plenário. Nós perdemos uma força enorme. Este ano não foi um bom ano para o esporte brasileiro, não só o corte de suporte das estatais. E eu sou um cara que não penso que o problema é de dinheiro, o problema é de gestão. Eu acho que o esporte virou algo bastante deixado de lado na atual gestão, bastante mesmo. Nós estamos numa subsecretaria que não tem qualquer tipo de expressão, e até mesmo o nosso secretário não tem qualquer ligação ao esporte, com uma indicação política lamentável. Então eu até vejo muito mais a possibilidade da gente conseguir alguma coisa através do legislativo do que propriamente do executivo. Então, no legislativo, talvez aí sim, com o Luiz Lima, o deputado Fábio Mitidieri, que é o presidente da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados, ali sim eu vejo um pouco mais de perspectiva para o esporte. E tem uma coisa política que precisa ser dita aqui também. Eu fiz parte, acho que vocês também fizeram parte, da aprovação daquele movimento nacional da MP 846. Não sei se vocês lembram, nós fizemos uma hashtag, nossos atletas
pais, fizeram hashtag, botaram uma camisa preta. Cara, vocês não têm noção da importância daquele movimento. Aquele foi o maior movimento já feito na história desse país do esporte nacional. Todos os grandes atletas, todos os clubes, todos os treinadores, todo mundo se envolveu naquele processo, porque era um processo que acabou garantindo a verba que nos tem garantido o dinheiro. Aquela MP 846, aprovada no governo Michel Temer, ela garantiu o dinheiro da CBDE, da CBDU, do Comitê Olímpico do Brasil e do Comitê Paralímpico. Se não fosse a MP 846, nós estaríamos completamente falidos no esporte nacional. Então, graças àquele movimento, e as pessoas talvez não têm noção do quanto foi importante aquele movimento. Então, de novo, para que a gente aprovasse isso que eu estou te propondo, né, que eu mencionei agora, precisaria de que as pessoas identificassem a importância do tamanho do que seria esse movimento, para que as pessoas pudessem vislumbrar o quanto seria positivo. Nem eu tinha essa noção dessa dimensão toda que você está falando. Eu sabia que tinha sido uma grande conquista, houve uma mobilização, pelo menos dentro da nossa comunidade, bem grande, porque eu percebo que as pessoas precisam ser impulsionadas, né? Depois que elas são impulsionadas, igual foi nesse último movimento aí que você citou, né? Elas vão, né? E a gente consegue ter a adesão e a participação do público necessário para criar um movimento e conquistar um espaço adequado. Eu acho que dá, eu acredito. Veja bem, porque tu sabe que a discussão aqui ela é muito mais abrangente do que simplesmente horas de transmissão. Nós estamos falando da propagação de algo que vai gerar cultura esportiva. Né? Então, se você se ater simplesmente ao número de horas de transmissão, você não está tendo noção do que realmente tem como proposta isso, que a proposta é o desenvolvimento de uma cultura esportiva. E esse fenômeno, vamos dizer assim, ele é talvez um pouco longo, ele não é imediato, mas com certeza de resultados garantidíssimos, porque a cultura esportiva é que nos traz uma tradição, e aí a tradição acontece, porque o que nós vivemos hoje, basicamente, aí nós que somos profissionais, a gente sabe, nós não temos um programa de trabalho que todo ano vai sair um super nadador. Não, nós basicamente vivemos dos talentos, porque nós não temos esses programas pré-estabelecidos. Né? Adoraria ter, mas vamos ser sinceros, nós não temos. Então, basicamente, todos os anos aparece um novo talento, porque nosso país é maravilhoso, é grande, é gigante, e aparecem talentos que muitas vezes caem de paraquedas. Caem realmente de paraquedas. Não é um programa pré-estabelecido, não. É meio que na sorte, para ser sincero. Com certeza. Nesse objetivo, né, de criar cultura e de relembrar momentos e feitos, né, vou colocar aqui o nosso último áudio, que você até já citou aqui, que foi de um dos seus maiores feitos aí como treinador. Vou colocar aqui. A gente tá caprichando hoje, hein, coach? É para mexer mesmo. Top. Fala, coach Alex, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Lima, seu ex-atleta. Eu tô aqui hoje para mandar essa mensagem, dizer que você foi uma das pessoas fundamentais para minha vida, uma pessoa muito especial que eu guardo com muito carinho e que me ajudou bastante. Me abriu portas, me fez enxergar novos horizontes, conhecer pessoas novas, conhecer uma cultura nova e até conhecer uma língua nova quando fomos treinar juntos lá no sul da Flórida, em Dave. Foi muito bacana isso, foi um divisor de águas isso para mim na natação. Conquistamos assim grandes títulos e grandes barreiras, quebramos grandes barreiras. E uma das frases que eu me recordo e lembro muito que você me disse é de nunca perder a oportunidade. Foi uma vez que eu nadei ao lado do Kozuki Tajima num Grand Prix do Missouri e você falou, sobe lá no bloco e não deixa de perder a oportunidade de ganhar do cara, mesmo que o cara não esteja tão bem, mas o cara é bicampeão olímpico e você tá ali, não importa como eu tava e tudo mais, mas não perca essa oportunidade. E a nossa grande conquista também, que foi em 2013,
com um bronze na prova dos 100 metros peito no Mundial de Piscina Longa em Barcelona. Um grande feito para a gente, né? Eu acho que um momento de superação meu, um momento de superação seu também. Tiveram outras pessoas envolvidas nisso tudo, que eu não deixo de agradecer. Mas valeu, coach, tudo de bom. Espero que nessa nova caminhada sua você desenvolva ainda mais e consiga ajudar ainda mais pessoas. Um grande abraço e tamo junto. Sensacional, gente. Capricharam, hein? Ó, Felipe Lima é um cara muito especial. Eu sempre, quando pedem para me definir, o Felipe era aquele cara que eu gostaria que tivesse casado com a minha filha. Eu não tenho filha e ele casou com uma mulher maravilhosa, até fui o casamento dele. O casamento foi de tarde, eu cheguei às 10 da noite para a festa, né? E às 2 da manhã eu já peguei o voo de volta. Né? Aliás, vocês hoje colocaram o Léo Hobby, que ele casou na Eslováquia, né? O casamento dele foi num sábado à noite, eu cheguei às 4 da tarde e às 8 da manhã eu voltei, eu fui para a Eslováquia e voltei. A minha vida sempre foi um pouco louca. O caso do Felipe Lima e essa do Kozuki Kitajima, a história ela é até mais bacana do que essa. Nós fomos para o Grande Prêmio, para um dos Grand Prix, esse Grand Prix foi em Atlanta, Atlanta ou Michigan? Eu acho que Michigan. E o Felipe estava na frente, ele iria ganhar a prova, e ele cansou o 100 peito e ele acabou tirando quinto lugar. Né? E aí, quando terminou a prova, ele levou uma bronca minha, né? Pô, cara, que droga, pô, não sei o quê. E aí eu disse, poxa, você desistiu da prova. Aí ele disse para mim, pô, coach, eu vi que eu ia ganhar, ele estava super bem, né? E ele perdeu a prova, né? E ele ficou em quinto e o Kitajima ganhou em quarto. E aí eu disse para ele, poxa, você já ganhou do Kitajima, cara? Nunca. Pois perdeu a oportunidade, perdeu do Kitajima. Tu não ia ganhar a prova, tu ganhava do Kitajima. O Kitajima é bicampeão olímpico, recordista mundial. Como é que tu não ganha do cara? Sabe? Então, tipo, aí, por incrível que pareça, eu falei isso para ele, depois nós fomos pro Grand Prix do Missouri, e aí ele ganhou do Kitajima. Depois ele ganhou do Kitajima, nadou super bem, eu dei os parabéns para ele, e aí ele disse assim, coach, não vai dizer nada? E eu disse, o quê? E aí ele fala, ganhei do Kitajima, ele disse para mim. E eu disse, tu ganhou do Kitajima? Ele tinha ganho a prova, o Kitajima tinha sido o segundo ou terceiro, nem lembro. E eu disse, tu ganhou do Kitajima, e eu olhei para ele assim, grande coisa, tu nunca mais vai perder. Então, tipo assim, a minha estratégia, ela sempre foi de provocar um pouco o atleta e até mesmo para que ele levasse um pouco mais os padrões dele, né, os standards dele, sempre buscasse um pouco mais. O Campeonato Mundial de Barcelona é uma história maravilhosa, é uma história sensacional. Ela não pertence só a mim, o coach Omar é um cara fundamental, o Jefferson Neves, que é o treinador de formação do Felipe, é até mais do que um técnico, é um amigo. Então, nós nunca fomos vaidoso o suficiente para dizer que é meu, é teu. Isso nunca pertenceu ao meu tipo de trabalho de jeito nenhum. Nós todos trabalhamos de uma forma muito, muito honesta e o resultado veio na hora certa, né? O Felipe tinha uma certa dificuldade, aliás, 2 dificuldades. Ele não conseguia melhorar o tempo nas finais, né? Ele fazia bons tempos nas eliminatórias e ele piorava, e ele não conseguia baixar da barreira do minuto. Então, antes de ele fazer aquele 59,85 que ele faz na semifinal, ele já tinha feito 22 vezes 1-0-0, e era um 0-0 com uma certa frequência, assim, cara, competição interna, 1-0-0, torneio regional, 1-0-0, Olimpíada, Pan-Americano, Troféu Brasil, 0-0, sempre. Então a gente já estava assim um pouco frustrado, e eu nunca gostei de dizer a culpa é do nadador, a culpa é nossa. Eu sempre trabalhei dessa forma, né? O nós, ele é muito mais forte, né? Então não era o Felipe que não estava conseguindo nadar para 59, éramos nós que não estávamos conseguindo. Até que vem essa preparação para Barcelona, foi muito especial. Eu fiz uma modificação técnica naquele ano de 2013. Lá no clube nós éramos 7 treinadores, então nós dávamos treino todos os 7 ao mesmo tempo, e eu fazia os treinadores trocarem de grupo todos os dias. Era o grupo principal. Eu não gosto daquela história assim, meu atleta, né? Mas esse ano, em 2013, eu decidi que o Omar só ficaria com o Felipe durante o ano todo, né? E o Omar até no início não queria, ele até resistiu. E ele disse, poxa, mas tu também é o técnico principal, tu também tem que dar treino pro Felipe. Não, de vez em quando eu também vou aparecer aí para dar treino junto com o Felipe, não te preocupe. Mas foi uma coisa que acabou dando certo, o Felipe se sentiu muito seguro para essa temporada, ele fez uma temporada muito bem feita, né? Nós tínhamos um problema também com relação às saídas do Felipe, as saídas e viradas, né?
os fundamentos do Felipe, eles eram muito inconstantes. Interessante que hoje os fundamentos dele são maravilhosos. Mas naquela época, não é que os fundamentos fossem ruins, eles eram inconstantes. Então, às vezes era uma baita saída e às vezes era uma saída muito ruim. E tanto é que na prova que ele ganha o bronze, a saída foi horrorosa. Se você escutar a narração do Sport TV, eu até gaguejo para dizer, porque a minha vontade era mandar ele tomar naquele lugar, de raiva. Eu gaguejo e dizer, a saída foi um pouco funda. Cara, a minha vontade era de muita raiva. E tanto é que na prova do sem peito, como ele sai fundo, o que você faz? As pessoas que pensam assim, uma saída errada é só alguns décimos de segundo que você está perdendo. Nada disso. Uma saída errada é a velocidade inicial que estava programada para ser atingida que não foi atingida. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que incrementar a frequência, ele acaba passando com o melhor tempo da vida dele no 50 peito, né? Na passagem do 100. Eu até digo na narração, ele baixou 5 décimos no tempo da semifinal para a final, no parcial. Ninguém baixa 5 décimos, gente, no parcial. Ninguém. Isso é loucura. Mas por que ele baixou? Ele teve que fazer uma aceleração de braçada muito grande, né? E foi um bronze legal, mas acabou quase sendo um quarto lugar. Porque tem um nadador que estava mais de um corpo atrás dele, acaba chegando muito próximo dele e só perdeu o bronze por 3 centésimos para ele. Mas é uma medalha sensacional, uma medalha fantástica. Na hora a gente dá um beijo, dá um abraço, comemora, tira foto, curte, compartilha. Mas na segunda-feira, voltando lá, a gente abre o computador, mostra, Felipe, essa saída aqui, cara. Pô, vou dizer um negócio, talvez até um pouco arrojado. Se ele tivesse feito na final a saída que ele fez na semi, não sei se ele seria campeão mundial, mas ele disputaria a prova até a última braçada. Tenho certeza disso. E tanto é que o Christian Sprenger, que é o australiano que ganha a prova com 58,81, eu digo, o Felipe, se não nadasse para isso, ele chegaria muito perto, mas muito perto. Mas acontece, foi um bronze, né? Que bom que ele ainda continua em atividade, sei que são os últimos anos, talvez o último ano de natação que ele tem para frente, que a idade agora começa a pegar um pouco mais, mas é um cara de um coração maravilhoso, uma pessoa sensacional, tenho um carinho muito grande por ele, pela família, faz parte da minha família hoje. Inclusive, esse bronze, né, é um dos principais resultados de peito do Brasil recentemente. A gente tem medalhas do 50 peito, em Mundial de curta, em Mundial de longa, mas medalha de piscina longa na prova olímpica de 100 peito é essa, né? Então, realmente é um resultado bem legal. E queria que você falasse, coach, a gente está se encaminhando aqui já mais ou menos para o fim, mas queria que você falasse o que você espera aí da seleção brasileira para Tóquio 2020, que vai ser em 2021, né? Como é que você está vendo e o que você acha da adoção da seletiva única? Você acha que a gente está preparado para isso? Bom, primeiro eu acho que a seletiva única, eu acho que é algo que pode ser experimentado. Eu tenho um medo, né? E eu até expressei esse medo para a CBDA e a CBDA acabou até acatando a minha sugestão. Existe um critério dentro que ninguém sabe qual é esse critério, que é aquele critério que não é para ser utilizado, né? É o critério que diz exatamente o seguinte: se nós tivermos uma tragédia, alguma coisa assim, a CBDA tem condições de fazer algum ajuste na equipe. Eu não vou exatamente dizer os termos, mas por exemplo, o Bruno Fratos, a nossa melhor chance de medalha olímpica, ele, na eliminatória do 50 livre, ele ser desclassificado. Pode acontecer. E aí ele não iria para a Olimpíada, né? Por ter este critério dentro do regulamento da seletiva, não necessariamente quer dizer que você vai usar, mas você pode usar. Brandon Almeida, nada os 400 medley na seletiva olímpica, faz 4,11 e é desclassificado. Ou entre a eliminatória e final ele fica doente, não consegue ir para a final. Alguma coisa assim que justificasse. É o tipo do critério, né, que você não quer usar, mas você pode usar. E aí você vai dizer assim, poxa, mas esse critério não é um pouco casuístico, um pouco meio apelativo? Não, não é. Tanto que ele existe nos regulamentos das seletivas olímpicas da Austrália, que foi o que levou, por exemplo, o Ian Thorpe para nadar os 400 metros nado livre dos Jogos Olímpicos de 2004, que ele foi desclassificado na seletiva. Ele existe na seletiva olímpica da Itália. Enfim, ele é um tipo do critério que dá uma certa garantia ou uma certa tranquilidade, seja qual é a palavra que você queira dar, mas que é algo que você não necessariamente precise usar, mas pode usar.
Então, eu acho que esse critério me deixou um pouquinho mais tranquilo em relação à seletiva olímpica. Sobre a seleção brasileira, especificamente, eu acho assim, eu acho que nós vamos ir melhor do que nós fomos no Rio 2016. Eu acho que nós vamos trazer medalha. Eu acredito tanto numa medalha do Bruno no 50, como na medalha do revezamento 4 por 100 livre. Hoje, neste momento, eu não acredito em nenhuma outra medalha, a não ser a Ana Marcela nas águas abertas, né? Então, eu acho que nós temos chance de 3 medalhas. Evidentemente, tem vários atletas que estão em progressão, estão em crescimento, que eu acho que podem surpreender, que podem fazer alguma coisa, chegarão à final, Guido, Lanza, Pumputis. Tem muita gente que eu acho que, sabe, os velhinhos de peito, sabe, o Quereguini no 100 livre, o Schaefer nos 200, o revezamento 4 por 200 livre, por exemplo, que eu acho que é um bom revezamento. Eu não vejo esse revezamento ainda com chance de medalha, mas isso vamos dizer assim, um levantamento pontual do que eu vejo agora. Daqui até lá, eu posso até mudar de opinião. De qualquer forma, eu vejo grandes chances, exatamente, da Ana Marcela, do Bruno e do nosso revezamento, mas chances muito significativas de resultados bastante expressivos. Por isso eu identifico que vai ser uma Olimpíada melhor que foi em 2016, e até mesmo pelo número de finais, que eu acho que nós vamos conseguir, talvez não o mesmo recorde de finais, mas muito próximo do que nós alcançamos em 2016, que foi um resultado expressivo em relação à Olimpíada. Nós não subimos no pódio, mas nós tivemos um bom número de finais. Você falando lá do regulamento, eu lembrei assim que em vários regulamentos a gente coloca, e os casos omissos serão decididos pela comissão organizadora, pelo diretor, sei lá, né? É mais ou menos isso, pelo que eu entendi, né? Esse basicamente ele não é tanto omisso, porque aqui não está omisso. Aqui dá um atributo especial à comissão. Eu não sei qual é o cargo, se é a chefia da CBDA, a comissão técnica, alguma coisa assim, dá o poder para pensando no melhor da seleção, fazer alguma alteração, se necessária. Então, é o tipo do artigo que talvez muita gente deve ter lido, Danilo, e nem pensou na dimensão desse artigo que eu estou dando agora. Porque ele foi escrito especificamente com este propósito que eu estou te passando, que é o de dar a oportunidade de, em caso de uma tragédia, algo que nenhum de nós queira que aconteça com alguns dos nossos melhores nadadores, aquele que tiver a maior chance, que seja necessário que você faça um ajuste, né? Mas pode ter certeza, se tem alguém que vai contando com este artigo para entrar na seleção, não vai entrar, não. Coach, qual é o seu principal objetivo hoje e o seu maior sonho hoje? Assim, eu considero 2 coisas diferentes, o objetivo e o sonho, né? O que você está pensando hoje para você nesses 2 pontos? O objetivo, ele basicamente, para mim, é a sequência de algo que eu fiz quando eu vim trabalhar para o Sport TV em 2014, que eu dividi com o meu diretor na época. Eu até publiquei na minha última postagem do blog do coach no Globoesporte.com. Eu queria que as pessoas, o sonho, né, o objetivo meu era esse, era ser referência no esporte. Então, tipo, quando a pessoa falasse natação, o cara iria se lembrar do coach Alex. Esse seria o objetivo. E segue. Eu quero continuar sendo isso. Não necessariamente o melhor, o principal, isso é bobagem, sabe? Sabe aquela história, o cara que mais entende natação, o melhor comentarista? Não. É muito mais importante que alguém fale a natação e dizer, puxa, o coach Alex, entendeu? Alguma coisa assim. O objetivo era esse. O sonho propriamente dito, cara, isso é tão difícil, sabe por quê? Porque eu fui a 4 Olimpíadas, 12 campeonatos mundiais, fiz uma medalha de campeonato mundial de piscina longa, tive nadador chegando à semifinal olímpica, tive nadador na seleção americana de águas abertas, fui treinador da seleção brasileira, fui treinador da seleção americana de águas abertas. Isso nunca foi sonho. Não, eu acho que o sonho vai muito além disso. O sonho, ele, na minha opinião, ele não é tão específico, não, sabe? Eu acho que os objetivos, eles são específicos.
O sonho, para mim, é continuar sendo uma pessoa que faça o bem, que continue ajudando ao esporte que eu tanto amo, ao país que eu tanto gosto. Esse talvez seja o meu sonho. Continuar sendo uma pessoa que... Atualmente, eu ajudo, eu sou embaixador de um projeto social, sabe? Isso é sonho, sabe? Ver as crianças, poder ir lá ganhar um abraço, sabe? De vez em quando receber uma mensagem direta deles, de vez em quando... Essa semana eu participei de uma live com um mirim, cara, a menina do mirim, do Minas, quis fazer uma live com o coach Alex no Instagram dela. Isso é um sonho, gente, isso é sonho, isso, sabe? Isso é muito legal, isso vai muito além do que a gente é, né? Então, tipo, o sonho, basicamente, para mim, ele nunca vai ser tão específico. O sonho é continuar sendo a pessoa que eu sou, e fazendo bem, querendo bem para as pessoas. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu não tenho religião, e consigo conviver com todas elas, até sou um estudioso, né? Pouca gente sabe, mas por ter trabalhado no Kuwait, eu estudei o islamismo a fundo, adoro falar, adoro os filmes, isso. Então, tipo, coisas que as pessoas nem sabem. Então, o sonho, basicamente, ele é isso, é continuar fazendo bem, querendo bem, gostar das pessoas, amá-las, transmitir uma energia positiva. E o objetivo, aí sim, objetivos, eles existem. E o objetivo, ele pode parecer um pouco, vamos dizer assim, abrangente, mas não é. Eu quero continuar sendo referência na natação. E eu não tenho modéstia de dizer que acho que já atingi isso, sabe? Não tenho modéstia, não. Porque acho que atingi. Foi difícil chegar onde eu estou, sabe? Tem uma responsabilidade por trás de mim. Tem uma responsabilidade por escrever o que eu escrevo, de criticar. Então, eu não tenho nenhum constrangimento de dizer isso, porque é um objetivo que é bem pautado. Diariamente, quando eu acordo, o que eu vou escrever hoje para promover a natação? O que eu vou fazer hoje para ajudar o meu esporte a crescer? Isso é um objetivo, quase que diário. Quase não, diário. Legal. Legal. E coach, assim, você é mesmo a referência, acho que você, né, você tem essa consciência, mas assim, eu lembro, por exemplo, quando a gente fez o documentário Meninas de Atenas, eu e a Carol, e aí você divulgou, isso fez muita diferença, né? Então, queria até te agradecer, porque você... Obrigada. E você realmente, assim, você sempre teve isso de, não precisa, né, assim, de divulgar os outros, que, pô, é um outro site, né, você poderia não fazer isso. Então, eu lembro uma vez que eu fiz uma série das nadadoras do Brasil, entrevistei várias, você postou, foi meu pico de acesso, assim, ever, né, então, isso é muito legal. Lembro quando você postava o troca-troca no blog, de acordar e ir lá ver, e nossa, quem que vai trocar? E depois quando você parou, puta que saco, não pode mais. Sabe que até hoje eu não volto, as pessoas pedem para eu voltar, mas é meio que conceitual, sabe? É meio que conceitual, exatamente por esse objetivo, porque aí é uma questão até de cidadania, é uma cidadania esportiva. Porque eu não acho errado as pessoas trocar de clube, não, eu não acho errado, mas eu acho errado a troca pela troca. E eu achava, por incrível que pareça, que o troca-troca incentivava as pessoas. Eu lembro que você escreveu. Não, faz sentido, sim. E aquilo me incomodava, sabe? Porque se fosse um outro cara que está preocupado com o clique, com as curtidas, comentários, faria. Mas não é o caso. Eu acho que o legal é a gente, sabe, fazer o esporte crescer de uma forma geral. Porque em todo lugar do mundo, nadadores trocam de clube. Faz, todos os anos. Todos os anos. Mas no Brasil é o único lugar do mundo que se troca por R$500 a mais. E essa troca por R$500 a mais, ela é contraproducente. Então aquilo, por incrível que pareça, talvez fosse o ponto principal, mais acessado, a galera toda preocupada, mas não, o meu compromisso maior é com o esporte, muito mais do que com os seguidores e assim por diante. Legal, interessante. Bom ouvir isso. Bom, coach, queria te agradecer muito, foi super legal falar de natação. Queria, se você quiser deixar um recado aí para os nossos ouvintes, e fico assim na torcida para um dia competir um Master narrado por você, quem sabe uma travessia aí, né? Legal, obrigado, eu quero desejar a você sucesso na iniciativa, acho que é bem legal, acho que é importante que esse tipo de ação ele seja compartilhado, curtido, acho que é importante para todos nós, para a nossa comunidade, e dizer a todos que tenho o maior carinho pela natação brasileira,
estou à disposição, quero continuar ajudando e que muitos outros projetos venham à frente para que a gente faça a gente crescer. Lembre-se disso. Nós somos um só, família, natação, estilo de vida. Obrigado, gente. Obrigado mesmo.